A obra da vez já vai começando com o nosso protagonista contando o que ele queria. Ele queria ser muito rico, só que ele não tinha nada. Ele queria ganhar muito dinheiro, é claro. Quando ele estava na casa dos 20 anos mais ou menos, enquanto ele trabalhava duro, ele violou uma ordem do exército e teve que descansar. E depois de ter sido dispensado do exército, todo o dinheiro que ele havia economizado até os 20 anos de idade foi por água abaixo. Simplesmente ele tentou investir e perdeu tudo. Dito isso, ele abriu uma loja na casa dos 20 anos, contraindo um empréstimo. E adivinha o que aconteceu? Também acabou perdendo tudo. Um garotinho até chegou a dizer pra mãe dele ali, ó, que o moleque tá chorando. Por que ele tá chorando? Porque perdeu todo o dinheiro. E agora, fumando um cigarro, ele ficava pensando que agora ele tem mais de 30 anos. Ele se tornou um graduado do ensino médio e sem ter nenhum talento específico. Ele teve vergonha, trabalhou muito e deu tudo de si durante esses 20 anos. No final, ele não mudou nada. Desde os seus 20 anos de idade, a realidade é que ele está ficando cada vez mais velho, quebrado, sem dinheiro e nem mesmo casado. Quando ele estava sendo pessimista em relação à sua vida, o seu avô havia falecido. Aí que as coisas ficaram pior ainda. Na opinião dele, ele foi o tipo de pessoa que foi muito gentil na sua vida. Não tem nem como se comparar. E agora, já no velório lá do seu avô, familiares ficavam dizendo ali que o pai dele teve uma vida muito divertida. Outros ficavam dizendo também que não se lembra muito sobre o seu avô, então nem como nem comentar sobre a situação. E nosso protagonista ficava pensando que eles se viram frequentemente quando eram jovens, mas depois que ele se tornou adulto, as coisas acabaram ficando mais feias. Ele estava ocupado com o trabalho, então eles apenas viam algumas vezes. Quando ele era criança, sempre que ia ao campo, ele pegava alguns doces da loja, da esquina e os dava para o nosso protagonista. E ele achava isso muito legal. O rosto inocente e gentil do seu avô, essa é a primeira lembrança que vem na mente dele quando ele pensa no seu avô. Dito isso, o seu pai diz ali que, pensando bem, ele pergunta ao nosso protagonista se por acaso ele tá fazendo alguma coisa agora. E o nosso protagonista fica meio perdido ali. E outro figurante, que eu não sei quem é ainda, diz pra ele não falar bobagem sobre isso. Ele está fora do negócio, então está passando por um momento muito difícil. Mas aí logo o pai dele pergunta e quando bebia um pouco mais de sojo ali, então o que ele tá fazendo ali se não tem nada a dizer. E logo ainda mais por cima, olhando diretamente na sua cara, diz que a loja do avô, que ele quer dar uma olhada nela. Como assim? Como assim? Nosso próprio pergunta, como ele deve dar uma olhada nela? Se lembrando também, ele disse que não sabe do porquê, mas o seu avô, ele amava muito aquela lojinha que ele tinha. Ele estava tentando protegê-la, mas agora, honestamente, é difícil deixá-la em paz. E é claro que o pai do nosso protagonista tem trabalho também pra fazer. Sem contar também que a loja onde fica ela é uma área bastante rural, para que os jovens possam dizer que não gostam de lá, sabe? Então nenhum novato vai pra lá. E que não há lojas por lá também, portanto as vendas não são ruins, são vendas boas. Ou seja, a loja lucra e consegue se manter. Nosso prota chega até a se lembrar que as memórias doces e amargas da loja do seu avô, que ele estava apenas na sua memória, agora ele pode vê-las diretamente na loja do seu avô. E sim, ele já responde ao seu pai dizendo que sim, ele vai pra lá, nem pensando duas vezes, até porque ele deve começar a partir daqui. De repentemente, já em um outro canto, uma mulher tava perguntando ao nosso protagonista o que ele tá fazendo ali, né? E ela, olhando atentamente aos seus olhos, falava que faz muito tempo desde que ela não via ele desde o funeral do seu pai. Essa aqui é Jin-hee Choi, ela tem 36 anos de idade. Nosso protagonista, com a mão na cabeça, diz um oi pra ela, complementando ali gentilmente, enquanto ele ficava pensando e observando ali que ele decidiu tomar conta da loja e ficar na casa do seu tio por um tempo, até ter um lugar pra onde ele poder morar. E é claro que ele quer dizer que essa é a casa aqui, é do seu tio, mas na verdade é a casa do seu avô, onde o pai dele viveu desde pequeno. É a casa do tio dele, mas também não é. Enquanto o Jin-hee observava e perguntava de olhos fechados ali se foi difícil achar o local, mas não, ele conseguiu achar tranquilo. E sem contar também que ele nos apresenta essa daqui. Essa é a sua tia. Há uma diferença de 10 anos de idade entre os dois. E logo ela fica curiosa e pergunta se por acaso nosso protagonista já comeu. E sim, ele fala que foi até lá pra poder almoçar, né? E é claro que ela já vai entrar e mostrar o quarto para ele também. E entrando lá dentro, ela começa a apresentar a casa, dizendo que aquele é o quarto dele. Foi originalmente usado como lugar de estudo para o seu pai, mas ela limpou e organizou tudo, então ele pode usar tranquilo. Enquanto ele observava em volta também, ele disse que é melhor do que ele pensava, cara. Bem melhor. Então ela fica bastante grata, dizendo ali que é mesmo, então valeu a pena limpar o local. E fechando a porta logo ali, se despedindo, ela diz que desembale a sua bagagem, coloque tudo ao canto ali. Pode ficar à vontade, quando ele estiver pronto pra poder comer, ele pode ir lá jantar. E ele agradece com outra resposta. E o nosso protagonista ficava no quarto andando em volta ali, passando a mão nas paredes, sentindo o ambiente. Dito isso, ele volta a se deitar ao chão, pensando que ele nunca foi capaz de encontrar uma namorada, uma mulher até agora, ou então ele simplesmente não conseguiu encontrar porque não trabalha, né? E pensava que isso é patético, até porque isso é resultado dele ter trazido até ali. Mas tá, dito isso, ele dá uma olhada pro teto, fica meio confuso, e porque ele tem que pensar como que ele vai mexer na loja, né? Ele tem que dar uma olhada nela. Indo até a loja do seu avô, ele vai chegando lá e já vê uma senhora sentada no chão. E essa que por sua vez que tá tentando carregar umas caixas é a sua avó. Ele manda
dando até um olá pra ela. Enquanto ele fica cumprimentando com a mão, ela fica pensando que realmente ele tá de volta, quem diria, ele realmente voltou para o interior. Mas aí ela logo vai e pergunta enquanto olha ele o que ele tá fazendo ali paralisado. E ele responde ela dizendo que ele também vai trabalhar a partir de amanhã, e é por esse motivo que ele foi lá ver a loja. Enquanto observava a loja, ele vê que realmente tá como nos velhos tempos, e a sua avó responde que é exatamente isso. Mas por que tem aquela placa de fechado na loja? E dizendo que vai ajudar também, ele diz que vai mudar aquilo. Mas aí a sua avó diz que não, tá tudo bem, hoje é só descanso, pode ficar tranquilo. Mas ele responde ela que não, tá bem na parte dele, né? Até porque já faz muito tempo que ele não faz qualquer trabalho e tem que ajudar ela. Dito isso, eles começam a carregar as caixas lá pra dentro. Nosso protagonista, por um tempo, caramba, ele tá muito cansado. Ele passando a mão na cabeça e vai perguntando a sua avó como que ela conseguiria fazer isso tudo sozinha, cara. Sem contar que o teu avô mudou tudo, até o dia antes de morrer. E por esse motivo ela não conseguiu fazer nada, né? Até porque tinha muita caixa lá fora. Sentado e descansando um pouco, sua avó pergunta como que ela poderia mudar as coisas antes de ele morrer. Mas o prota responde dizendo que ele vai ajudar. Não há nada que ele não possa fazer de qualquer maneira, é claro. Mas ela logo diz ali que não será muito difícil, já que a sua avó ali vai olhar tudo. Ele pergunta, como assim? E pergunta o que ele deve fazer, né? E também a sua avó pergunta ele se por acaso ele havia cumprimentado ali. E ele diz que não, ainda nem chegou a falar com ela. Então ele deveria dizer um oi a ela. Mas naquele exato momento, uma outra pessoa acaba entrando na loja ali, já fazendo barulho da campainha. Essa aqui, por sua vez, já vai chamando a avó do nosso protagonista de vovó mesmo, né? Não sei se é literalmente por educação ou apenas zombação na cara dela, mas apenas ela quer beber. Disse pra dar uma bebida pra ela hoje. A avó do protagonista ficava chamando ela de idiota, dizendo que para de beber, você não ficar bebendo não, você vai morrer desse jeito. E o nosso protagonista mandava um bem-vindo pra ela. E a garota, enquanto responde, ainda por cima, manda a avó calar a boca. Que isso? Mas naquele exato momento ali, quando ela toma um susto, porque o nosso protagonista é um homem, tipo, literalmente um homem, o que deixou ela muito assustada. E a avó manda ela dizer pra poder ter um pouco de calma, né? Porque ela tá tão assustada assim, porque o cara é um homem. E o nosso prota começa a dar uma risadinha ali, risonho, dizendo que ele está ali pra poder ajudar com o trabalho da loja. Então ele começa a partir de amanhã, e que é um prazer em conhecê-la também, se ela frequenta muito a loja. Por outro lado, a garota dizia que, tá bom então, né? Dito isso, a vovó logo foi pegando na sacola ali 3 cervejas, né? E logo ali a garota vai agradecendo a ela. Mas aí a vovó já começa a contar pro nosso protagonista quem é essa garota aqui, que é Yang Jun, que ela toma muito álcool frequentemente indo lá. Mas aí logo ela toma um saco da mão da vovó, dizendo pra ela calar a boca e não dizer besteiras pra os outros aí. Dito isso, ela ficou tão nervosa que saiu de lá correndo muita velocidade. Nosso protagonista apenas rindo ali, e a vovó dizia que ela é uma idiota, que vem todo santo dia ali só pra comprar 3 cervejas, literalmente 3. Daí nosso prota começa a apontar pra ele, dizendo que, perguntando por que ela ficou surpresa de ver o nosso protagonista, né? Aí a vovó comenta que, deve ser porque não tem homens naquela cidade. Pera aí, como que não tem homem naquela cidade? Nosso prota fica bastante surpreso e a vovó pergunta pra ele se por acaso ele não sabia desse tipo de coisa, que lá realmente não tem homem. Dito isso também, ela comenta que ele deve saber que na aldeia ali é a última aldeia. E sim, ele sabe que é aquela última aldeia. Sem contar que na guerra antiga, todos os homens eram levados para o exército e todas as mulheres fugiam também. E aqui vem uma história um pouco do passado, que aquela é a vila que reuniu todas as mulheres que sobreviveram daquele tempo passado. Por esse motivo ela só tem mulher. E como não havia homens, as mulheres tinham que fazer todo o trabalho nos campos e construção de casas. Mas mesmo depois de fim da guerra, é raro dar à luz a um menino no vilarejo. Estranhamente só nasceram meninas, o que é muito estranho. Mas qual seria o problema? Mesmo quando chamamos um casal de outra cidade, eles deram à luz a uma menina. O que significa que mesmo com homens lá de outro lugar, sempre aparecia meninas. E assim, somente as mulheres cresceram naquela aldeia. E diz que é porque é muito yin naquela aldeia. Uma coisa que literalmente seria superstição, mas também é chamado de aldeia Jeonan. Por que um homem foi excluído de lá? Tá, mas nosso protagonista diz que então, talvez o mesmo agora aconteça que ele está lá, né? E é verdade, a vovó diz que o único homem naquela aldeia era o seu avô, literalmente. E agora o seu filho mais velho e o nosso protagonista. Enquanto observava ali uns papéis higiênicos que estavam jogados ao chão, ele começa a dizer que de alguma forma ele pensava que havia muitos itens femininos naquela loja, mas agora que ele vê, é por esse motivo que tem itens femininos lá. E o que faz até um pouco de sentido, né? Vender mais coisas pra mulheres do que pra homens, porque lá só tem mulheres. E logo ele comenta com a sua avó ali com a mão no rosto que, pô, ela não vai arrastar ele pra um trabalho duro só porque ele tá ali, né? Sua avó responde dizendo que, não se preocupe, as garotas ali também podem fazer o serviço para sal, elas estão muito tempo lá sozinhas. Dito isso, já era noite. Agora lá na casa do tio do nosso protagonista, a sua tia vai colocando a comida na mesa dizendo que ela preparou muita carne hoje, porque é o nosso protagonista ali, e ele diz que vai comer à vontade. Aí eles vão e perguntam se por acaso ele já foi lá verificar a loja, né? Enquanto o Pro tava com uma colher de arroz na mão, ele dizia que sim, ele já viu e diz que não é tão ruim assim, até que é bom. Sem contar que o seu tio também diz ali ao nosso protagonista que a sua namorada não vai dizer nada só porque ele está ali, né? Mas aí o nosso protagonista responde ao seu tio dizendo que não, ele não tem nenhuma namorada. O que faz um pouco de sentido, mas o seu tio comenta que lá tem muita mulher naquela cidade, hein? Dá pra ele arrumar mulher pra ele.
Nosso protagonista dá uma risadinha meio xoxa assim de lado, pensando que aquela odeia realmente odeia de mulheres. Sem contar também que ele chega a se lembrar que a sua tia é uma pessoa muito bonita. E deve ser por esse exato motivo que seu tio conseguiu se casar com uma pessoa tão bonita assim naquela aldeia. Até porque ela não tem homens. Então qualquer um que apareça é literalmente bonito. Sem concorrência, eu sou melhor. Dito aquilo, mais um tempo havia se passado e todos jantaram tranquilamente. Nosso protagonista estava deitado na sua cama ali, pensando que amanhã ele começará a trabalhar. E ele vai ter que trabalhar com jeito mesmo. Mas aí, de repentemente, a sua tia acaba chegando na porta do seu quarto ali, perguntando se ele já tá dormindo. Nosso prota se levanta dizendo que não, ele ainda não começou a dormir. Nem conseguiu, bem dizer a verdade. E ela ficava curiosa, perguntando se ele estava confortável, mas ele respondia ela dizendo que não, tudo bem. Ele acha que vai conseguir se ajustar ali e vai ficar de boa. E também ela dizia ali que ele acha que ele pode fazer um trabalho bom amanhã. E sim, ele diz que sim, ele fará o seu melhor e vai tentar ao máximo responder com um trabalho difícil. Mas ela perguntava mais uma vez se é verdade. E o quê? Nosso protagonista não estava entendendo nada, mas tá bom, né? E ela dizia enquanto a resposta que não é nada, boa noite e tchau. Ele não entendeu a partir daqui. E dizia boa noite sua tia. Por outro lado, ele deitava de volta pensando como assim? Ela só foi lá poder perguntar se realmente ele conseguiria trabalhar na loja? O que tem tão de errado assim na loja? Mas enfim, mais um dia veio amanhecido naquelas manhãs muito bonitas, galos cantando. Nosso protagonista conseguiu levantar cedo, mas abrindo muita boca já na frente da loja com a loja fechada, ele fica pensando que levantar cedo é muito difícil. Ninguém gosta de acordar cedo. Mas enfim, né? Ele já vê que a sua avó tava ali no chão mexendo com algumas caixas, ele perguntava se ela tava lá. E ela disse que tá lá faz muito tempo, sem contar que tem muito trabalho pra arrumar ali. E o nosso prota já vai apontando pra si mesmo, perguntando como que ele pode ajudar ela. É claro que ele vai ter que trabalhar. E ela pergunta o quê? Você? E ela olha pra cara dele dizendo que a partir de hoje eles vão fazer alguns pequenos negócios. Olha, rapaz, vamos começar a trabalhar. Mas o nosso protagonista não entende muito e pergunta o quê? Mas ela diz a ele pra poder ele seguir ela, porque o trabalho vai começar a partir daqui. Sem contar também que ela mostra um local pra ele lá dentro lá, que ele deve entrar ali e pensar como vai fazer as coisas lá dentro. E ele diz que tá bom, mas por que ela tá mostrando aquela porta escondida na loja? Enquanto ele ficava apontando lá pra dentro, ele ficava perguntando o que ele deve fazer lá dentro. E logo a avó dele perguntava se por acaso ele saberá como entrar. Mas aí, quando ele chega lá no cantinho já, ele vê um buraco que tem logo abaixo e literalmente uma cerquinha em cima. Aí o nosso prota vai e pergunta onde é que tá a avó dele, né? Até porque ela sumiu e ele viu aquele buraco ali. Mas a sua avó grita dizendo que é um manual escrito ali. Então ele deveria ler cuidadosamente e aprender como é que funciona o trabalho. Aí nosso protagonista pega o manual que tava lá em cima, como a avó dele havia dito, né? E começa a folhear pra ver se lê o que tá importante. Por outro lado, a sua avó tinha mexido lá na plaquinha lá e colocou como a loja estando fechada, por enquanto. E ela ficava lá de fora. E nosso protagonista rapidamente abriu o livro pra tentar ler o que ela havia dito, né? Até porque era um negócio importante, vai que era sobre o serviço. E o nosso protagonista começa a ler ali. E aparentemente, como aquele lugar é uma vila onde só tem cheio de yin, tem muita mulher lá, periodicamente diz ali no livro que tem rituais como controlar yin e deve ser realizado. Mas ele se pergunta como assim um ritual para controlar o yin? E isso tudo foi escrito pelo seu próprio avô, dizendo ali também que ele estava doente, que ele não pôde realizar a cerimônia por vários anos, mas ele está escrevendo naquele caderno, aquele guia, literalmente, para a próxima pessoa a fazer o ritual que ele precisa fazer. Sem contar também que ele diz pelas suas palavras no livro que esse povo de Jeonan, o ritual para governar o yin do povo Dawn é que ele deveria controlar o yin preenchendo aquele buraco. Mas como assim? Ele tem que colocar algo dentro do buraco da tenda? Como assim? E que buraco que tem ali que ele não tá sabendo também? Enquanto continuava lendo, o livro dizia ele que ele deveria realizar o ato de injetar Yang no centro. E no final de tudo ele leu o mais principal que deixa ele cada vez mais abismado. Controle o Yin fazendo o que puder com outra pessoa que estiver do outro lado do buraco. Que desgrama de caderno que é esse? Após ter lido isso daí, a loja tinha se abrido. E outra pessoa do outro lado da porta já tava abrindo a porta. E ele tava perguntando quem que tava ali. Quem que era aquela pessoa que tava lá? Enquanto ele observava pelo flash ali da cerca. A qual era, literalmente, aquela garota que tinha chegado anteriormente ontem lá pra comprar 3 cervejas e sempre ia lá comprar 3 cervejas. O que ele tá fazendo ali? O que ele tá fazendo naquele buraco? Pra que serve aquele trem? Dito isso, nosso protagonista também chega a se lembrar um pouco do passado do seu avô. Enquanto ele chupava o pirulito tranquilamente ali, ele perguntava ao seu avô, sabe, vovô? E ele perguntava o que o protagonista queria. E logo no direto ao assunto, ele perguntava do porquê que o vovô não foi para Seul e continuou vivendo no campo. Mas o avô dele pergunta, como assim? Enquanto dá uma risadinha risonha ali. Dizendo ainda por cima, muito sorridente, que ele adora aquele lugar. Principalmente porque lá não tem homens. Mas depois de se lembrar disso, o nosso protagonista fica de boca aberta. Isso porque o que o avô dele queria dizer com adorar aquele lugar? Simplesmente porque não tem homem lá dentro ou por causa daquele buraco ali que ele não entendeu foi nada. Mas por outro lado, a garota queria comprar cerveja ali sempre, já estava se preparando para fazer o que deveria fazer do lado da porta dela, é claro. E ela até chegou a perguntar com a mão na sua cabeça se por acaso o nosso protagonista estava preparado
do outro lado do buraco. Nosso protagonista, apenas vendo pelo feixe da luz, ele ficava observando que eles vão fazer, cara? Que negócio que é esse? Sem contar também que ele lembra dela, que ela literalmente parece uma mulher que parece confiante durante o dia, muito bela, só que agora ela tá se expondo, literalmente com tanta timidez. Além disso, o protagonista chega a dizer que ela também é bonita, né? Não tem nem o que dizer através disso. Mas o maior problema estava aqui, foi no exato momento que pelo outro lado daquele buraco da parede, ela tocou no nosso protagonista. E naquele exato momento ele já caiu pra trás, assustado, abismado com a situação, enquanto ela perguntava se por acaso ele tava bem. E o nosso prota, deitado ao chão, abismado. Enquanto observava, ficava pensando que 30 anos sem nenhum dinheiro. Nosso protagonista nunca sentiu um calor de outra pessoa assim antes, e que é a primeira vez que ele sente esse tipo de coisa. Entretanto, ele tinha que resolver o trabalho, enquanto esticava sua mão indo diretamente pra ação que ele deveria fazer, porque foi seu avô que colocou no livro, guiando ele diretamente pro que ele realmente deveria fazer. Ele pensava que não tinha nenhum problema, até porque seus instintos estavam em chamas e controlavam ele, então tava tranquilo. Sem se dar conta, ele estava prendendo a respiração e não ligando pra nada. Do outro lado daquela comporta, a garota que sempre vai lá comprar suas 3 cervejas, se lembra que tinha lá cerca de 20 anos, ela ficou lá em Seul e teve contato com vários homens por lá. Só que o problema tava a partir daqui, porque quando ela voltou lá pra aquela vila, ela literalmente voltou com um bebê em seus braços, e ela não tinha visto mais ninguém trabalhando lá, e nem mesmo via um cara, então por esse motivo ela não teve mais esse contato com o homem, até porque ela não tem nenhum. E a sua avó, que por outro lado apenas estava lá fora, abrindo a loja, enquanto colocava o cartaz dizendo que o buraco da tenda está aberto. Então, bora começar a comprar. E hoje o nosso protagonista tinha terminado o seu primeiro trabalho, com um sucesso. Dito isso, a garota que já tinha comprado o que ela deveria comprar, logo fechou a porta e saiu de lá de dentro, dizendo à vovó também que ela já estava de sair e tinha terminado. E a vovó dizia que tá bom, pode ir embora. E a vovó ficou curiosa e perguntou pra ela se por acaso, se pelo menos foi bom, sabe? Mas aí a garota ficou bastante envergonhada, dizendo que não é da conta da avó, e assim saiu correndo ali, dizendo que ela deveria ir embora, e ela dizia que não, calma, espera aí, a vovó não pode deixar ela embora assim não. Por outro lado, nosso protagonista é quem tinha saído, e ele perguntava à sua avó o que diabos aconteceu. Mas a avó dele simplesmente meteu o louco nele, dizendo que era uma cliente visitante e que era o seu dever servi-la. Mas o nosso prota perguntava como que pode pensar que seu neto faria algo desse tipo, e por que diabos existe um trabalho daquele naquela cidade. Mas a avó dele começava a rir da sua cara enquanto ele ficava abismado, porque ela dizia que ele, vendo a expressão que a garota fez com ele agora, pareceu que arrasou lá dentro, não é verdade? E pelo que parece, ele tem talento pra isso. Mas como assim? O que ela quer dizer com talento pra isso? Mas a avó dele nem ligava e continuava tomando seu chá tranquilamente, dizendo que foi culpa da sua vovozinha ali, até porque ela não avisou ele. Mas no final das contas, ele mesmo percebeu que conseguiria fazer, e ele é neto do seu avô, e é claro que ele daria conta. E o nosso protagonista ficava emburrado ali, dizendo a ela que seu pai, o seu tio, eles também fizeram esse tipo de coisa. A vovó dele apenas ficava rindo dele, dizendo que ele é muito engraçado. E o nosso prota começava a apontar a si mesmo, dizendo que em voz alta ali, que ele está ali pra poder ajudar ela a gerenciar a loja, não pra fazer aquele tipo de coisa. Mas a avó dele acaba lançando ao vento que eles não continuariam mais fazendo esse tipo de coisa, até porque ele diz que isso é porque ele conhece muito daquela cidade, sabe? Mas aí a avó dele chega a comentar que eles precisam satisfazer os desejos das suas vizinhas, e se eles não fizerem isso, algo horrível pode acontecer no futuro. Então por esse motivo esse trabalho é importante. E também a avó dele conseguia dizer em voz alta ali também, dizendo que aquela loja tem um importante ritual que foi passado através de gerações por gerações, e agora ele é o único que consegue fazer isso, ele deve fazer isso. E o nosso protagonista, boca aberto, dizia que então, vovó, gaguejando bastante, que se ele esteve fazendo isso por todo esse tempo, a avó dele fez tudo isso o tempo todo. É claro que a avó dele ficou com vergonha de dizer isso, até porque ela é casada com seu avô, ou pelo menos era, né? Antes ele já vasco pra cima. E ele perguntava ela do porquê que ela tá ficando tocorada de repente, né? Entretanto, enquanto ele olhava ao lado, ela dizia ali que todos os detalhes foram escritos naquele livro ali, enquanto seu avô estava prestes a morrer. É claro que ele deixou tudo ali registrado, e que ele deve ter feito o suficiente por hoje. Então deixar a loja e deixar tudo tranquilo ali, pode ir pra sua casa que a sua vovozinha vai dar conta da loja. Ele já terminou o primeiro trabalho. Dito isso, nosso protagonista tinha voltado lá pra casa do seu tio. Ele que estava já no seu quarto, bastante pensativo, de pernas cruzadas, enquanto olhava o livro que o seu avô tinha deixado pra ele descrever tudo, literalmente saber como funcionava. E ele se perguntava por que diabo o seu avô faz esse tipo de coisa em uma loja de rua tão modesta. E que não, na verdade a loja foi construída para isso. E isso faz um pouco mais de sentido. E não foi apenas ele, nem o seu pai e nem mesmo seu tio. Foi várias pessoas da sua geração que fazia isso. E ele precisa descobrir do porquê diabos tudo isso acontece. E ele chega a se lembrar também que durante muito tempo, os seus ancestrais consideravam a harmonia entre Yin e Yang como uma prioridade máxima. Entretanto, o equilíbrio entra inexistente e essas pessoas estavam em perigo. Toda vez que isso acontecia, os moradores traziam homens de fora da vila para poder compartilhar esse
nesse momento. Depois da guerra, muitas pessoas perderam suas casas e então eles vieram até a vila para poder pedir ajuda. E essa foi a razão pela qual ele se mudou para aquela vila procurando o futuro. Dito isso, seu avô, enquanto dizia palavras ao livro nosso protagonista lendo, ele dizia com suas palavras que ele perdeu a sua literalmente primeira vez com a sua avó, a sua esposa, que de tal cuida da loja agora. Após ter lido um pouco desse livro, nosso prota rapidamente fecha o livro, cansado de ler, até porque é muita informação, e ele começava a passar a mão na cabeça dizendo que não, ele precisa saber todos os detalhes, ele tem que ler, não é, vovô? Mas tá difícil terminar de ler aquele livro, porque não tá muito interessante não. Tá, ele vai direto ao ponto, abrir um livro novamente pra poder ler e saber o que tá funcionando ali, e ele começa a dizer que vai pular pra parte mais interessante. Agora ele começa a ler pelas palavras do seu avô também, que existem diversas regras ali naquela loja. Primeira regra: o que quer que aconteça dentro da loja, fica na loja, não sai da loja. Segunda regra: a loja só poderá receber visitas uma vez por dia, ou seja, uma pessoa por dia. Terceira regra: a diferença de idade entre os indivíduos não deve ser maior do que 12 anos, no máximo 10. E o nosso prota pensa que pelo menos ele não vai ter que pegar coroas, né? Amém. Opa, mas daí ele logo coloca a mão na cabeça pensando, o que ele tá falando, cara? Ele tem que pensar o que ele vai fazer a partir de agora e não pensar nisso, mas tá bom, enfim. Folheando cada vez mais rápido o livro, ele começa a pensar que o seu pai e o seu tio não sabiam sobre isso. Será que é verdade? O que tá escrito ali também? E ele lê uma outra parte ali também, dizendo que conforme ele envelheceu, ele não conseguirá mais fazer o seu trabalho e não será mais capaz também de cuidar dos mais novos. Então ele pediu por um favor aos seus filhos substituindo o seu lugar. O mais novo era o inteligente e tinha uma boa personalidade, mas ele dizia ao seu pai que deveria se desculpar, só que ele tem uma intenção de não morar lá. Não querendo ser grosso, mas ele não quer ficar lá. Ele realmente quer ir pra Seul, então ele acabou não aceitando esse tipo de trabalho. Dito isso, o mais velho era o mais forte e tinha bastante estamina, mas tinha outro problema. O que era literalmente o seu tio, ele dizia que ficará lá e ganhará bastante dinheiro para construir um jardim e cultivá-lo. E pergunta se por acaso ele não pode confiar na sua beleza. Entretanto, o protagonista lê uma parte que uma coisa que seu tio não tinha era literalmente a qualidade. O que era mais importante era a qualidade. Até porque dizem por aí que o pequeno não faz muita coisa, né? Dito isso, por outro lado, nosso protagonista já estava jantando novamente com a sua família, seu tio e a sua tia ali junto. Seu tio perguntava ao nosso protagonista se tem algo de errado com ele. Pergunta se ele está com a expressão de choque porque ele perdeu alguma coisa. Aí o nosso prota acaba pensando que ele tem que acordar pra vida, né? Tá pensando em coisa que não tem nada a ver. E ele começa a dizer que não é nada, mas uma coisa fica na cabeça dele. Ele lembra da frase que seu avô falou do seu tio, pequeno. Mas o seu tio, sorridente, já olhando pra cá do nosso protagonista, perguntando se ele trabalhou na loja hoje. E perguntava como que foi o seu trabalho. E se a vovó disse que ele tem que fazer um bom trabalho também, sabe? E o nosso protagonista dizia ele que sim, cabisbaixo ali, que foi mais difícil do que ele imaginava. Não do jeito que ele pensava, sabe? E sua tia dizia que literalmente era um bom trabalho. E sua tia apenas ficava observando ali. E no dia seguinte, novo trabalho já tinha que ser feito. A sua avó já tava na loja logo cedo. É a primeira a chegar lá, colocando que a loja tá fechada, por enquanto. Isso porque o nosso protagonista, ele acabou não indo trabalhar hoje. Ele não conseguiu pensar em nada, só não foi lá mesmo, ficou deitado na cama. Ele ficava virado ao lado, bastante pensativo que o seu negócio foi à falência, então ele pensou em trabalhar temporariamente para poder recuperá-lo. Mas ele não imaginava que teria que fazer esse tipo de trabalho. Ele só quer dinheiro e poder voltar para Seul. Só que quando ele se lembra do que havia acontecido lá, ele começa a pensar que foi bom ter perdido literalmente daquele jeito, mas ele também não queria ficar desse jeito até os 40 anos. Mas a pergunta que ele mais se faz é por que ele fez aquilo. Se ele soubesse que isso iria acontecer, não tinha ido pra lá, né? E de repentemente, alguém do nada bate na porta do seu quarto perguntando se por acaso poderia entrar. E nosso prota toma um susto. Ele já se levantou dizendo que sim, a sua tia, que ela poderia entrar, e ela perguntava do porquê que ele não foi trabalhar ontem. E ele dizia que, eu não fui. E ela perguntava o que aconteceu, por que você não foi ontem, não foi hoje? E ela abria a porta enquanto ele virava a cara ali, dizendo que, ele não pode dizer a ela, né? É claro, mas ela ficava pensativa ali que, E logo perguntou ao nosso protagonista se ele queria ir lá fora por um exato momento. E ele olhou pra cara dela falando que, tá bom, né? Vamos lá, se é só pra sair lá fora. E saindo lá fora, ambos estavam caminhando em direção a não sei na onde. E ela ficava dizendo a ele ao vento ali que esse lugar está muito melhor agora comparado com antigamente. Como tinha uma fábrica ali por perto, havia muitas pessoas. Aí nosso protagonista que entendeu, né? Não sabe porque tá falando isso, mas entendeu. E é claro que ela continua dizendo que tem menos pessoas, mas ainda assim não poderia ter enviado uma carta antes, podia? Mas enfim, ela vai pro assunto mais principal dizendo ao nosso protagonista
protagonista que ele foi para aquele lugar porque o seu negócio não deu certo. No caso, a falência que ele teve tentando investir o dinheiro para poder ficar rico. Ele diz que é exatamente isso. E ela continua dizendo que deve ter sido um problemão para ele, mas ele se esforçou bastante por lá. Mesmo assim, não deu conta. E obviamente ele deveria ter paixão pro seu trabalho. Enquanto nosso protagonista ficava pensativo ali, ela dizia a ele quais são os seus maiores sonhos. E ele dizia a ela que ele tem desde que era criança um sonho que ele pensava que conquistaria literalmente o mundo e tivesse muito dinheiro. Mas aparentemente as coisas não saíram tão simples assim como ele pensava. E ela virando a cara ao seu canto, olhando para ele, dizia que ganhar dinheiro é uma coisa muito boa. Entretanto, ela dizia sorridente ali também que os jovens dizem que ela é snob quando diz coisas desse tipo, mas isso realmente importa? Dinheiro. Sem contar também que ela dá umas sábias palavras a ele dizendo que não a deveria ficar obcecado em ganhar dinheiro o tempo todo. Até porque se você é obcecado por dinheiro o tempo todo, você não vive o resto da sua vida. E ainda por cima perguntava se por acaso ele tem alguma razão para querer tanto dinheiro assim, apesar de ele nem conseguir gastar tudo. Ele respondia de lado dizendo que não é por nada desse tipo, sabe? Ele só pensou mesmo que seria ótimo ganhar bastante dinheiro e ter dinheiro, sabe? Ele até chega a se lembrar um pouco do seu passado lá na escola, vendo que alguns alunos tinham condição para levar certas garotas a passeio e ele simplesmente não tinha. Mas ela lhe chamava a atenção, dizendo que ele deveria seguir ela. Ele não entendia, mas ia. Rapidamente, ela foi para trás dele apontando em direção a não sei na onde, dizendo que ele deveria olhar naquela direção, e ele não via nada por hora. Entretanto, ele observou, e ela perguntava se ele está vendo aquele pomar bem ali, e sim, ele diz que está vendo. E obviamente, ela chega a dizer que foi o seu tio quem herdou todo esse pomar, literalmente. E apontando daquele lado também, mexendo o braço para baixo, ela diz que o outro, tudo, literalmente, é do seu tio. E pergunta se ele sabe como ele conseguiu tudo aquilo. Adivinha só? Literalmente, o avô dele comprou tudo para o seu tio. Caramba, ele fica impressionado, como assim o seu avô comprou tudo? E ainda mais observando aos seus olhos, ela dizia a ele que sim, é exatamente isso. O seu tio trabalhava bastante no rancho, mas foi o seu avô quem comprou tudo. O nosso prota fica boquiaberto perguntando se ele tinha tanto dinheiro assim. E ela responde dizendo que como que ele acha que seu pai comprou a casa em Seul? Oxi, mas o prota diz ali que ele havia dito que conseguiu porque estava muito barato comprar a casa. Mas a sua tia pergunta, como assim a casa estava barata, meu colega? Ele realmente acha que foi fácil assim comprar uma casa no centro da cidade de Seul? Claro que não. E não, o prota abre a boca mais ainda dizendo que não pode ser. Ela dizendo a ele, quando colocava a mão no seu ombro, que então, cara, ele deve acreditar que tudo literalmente foi o que o seu avô havia comprado para todos daquela vila. E o nosso protagonista, boquiaberto, não sabia nem o que dizer. Após observar isso, não entendia, mas seu avô tinha muito dinheiro, não tinha como tem. E após ter percebido isso, ele chega a notar também que a loja que seu avô tinha não era uma simples loja. A loja chamada de Loja do Buraco é uma loja que rendia muito dinheiro. Dito isso, nosso protagonista fica mais animado, fechando seus punhos, dizendo que tia, agora eu fiquei motivado e vou trabalhar de verdade. Afinal de contas, eles têm que se esforçar muito para poder herdar a loja do seu avô. Dito isso, sua tia fica bastante feliz, dizendo que ótimo, seu tio já estava preocupado com isso. E como assim o nosso prota pergunta o que tem um tio? Ela diz que é claro, ele é o sobrinho dele, e então é óbvio que ele vai ficar preocupado com o nosso protagonista por não ter ido trabalhar e não querer herder nada do seu avô. Sem contar que ela fica bastante corada, dizendo que também está muito ansiosa a partir de agora. Que agora foi tudo esclarecido, deveriam ir direto ao ponto, né? Ficando um pouco mais animada, seguindo em volta, ela diz que eles deveriam comer antes que fique mais tarde. Ele diz que sim, é claro que ele vai comer, agora ele tá feliz. Enquanto observava o rosto dela, vendo que ela tava feliz e que agora ele pode ter dinheiro com uma loja que literalmente roda muita grana, ele apenas ficava pensando no que ela tinha acabado de dizer pra ele, que ela tava feliz. O que ela queria dizer com isso, hein? Talvez ele não tenha entendido. Pra poder ficar um pouco mais sabendo, nosso protagonista a partir daqui leu um pouco mais do livro Yin Yang, sobre o que eles funcionavam. Essa basicamente é uma energia oposta que se encontra e cria harmonia no mundo. E ele sabe como funciona. Mas a próxima cidade, esse lugar, que literalmente é a cidade onde ele tá agora, estava em algum momento cheio de Yin. E eles realizavam um ritual para liberar a energia negativa que estava lá. O ritual para liberar essa energia era literalmente sim. Agora, enquanto o protagonista colocava a placa de tá aberto na loja dos buracos, é a loja aonde literalmente a energia era controlada. Por esse motivo que o seu avô fazia muito dinheiro. A sua avó percebe que o nosso protagonista estava ali e diz que, bom, seu neto, ela tem certeza de que ele não se importaria de trabalhar na loja hoje, é claro, né? E é claro que a sua avó também adoraria se ele pudesse ficar na loja para trabalhar. E sim, nosso protagonista de cima dizia que não, ele não deveria se preocupar, até porque ele vai trabalhar na loja em buracos. Quer dizer, loja do buraco, né? Ele mudou o nome. E a partir daqui, nosso protagonista tinha decidido que trabalharia em uma loja muito pequena, mas rendia muito dinheiro. Ele não tem mais nenhum lugar para poder refugiar
trabalhar, ou então ir embora mesmo, até porque ele não tem outro lugar pra ficar. E sim, ele vai começar o trabalho de verdade a partir de hoje. Hoje ele vai botar força no trabalho. Mas então a sua avó dizia como que ele decidiu trabalhar ali na loja. Ela vai ter que mostrar pra ele como gerenciar o local, né? Porque agora ele aceitou. Dito isso, ela começa a dar uma explicação, dizendo que quando ele abria a loja, ele deveria abrir as janelas pra poder ventilar o local. E sem contar também, enquanto ele pegava um balde de baixo que tinha uma chave também, ele perguntava onde ficava a chave. E ela dizia que a chave ficava embaixo da lata de lixo atrás da loja, que ela colocará sempre lá. Dito isso, ela diz a outra coisa. A primeira coisa que seu avô fazia de manhã era varrer a frente da loja. Sempre deve fazer isso. Enquanto ele já varria a frente da loja aprendendo como é que fazia, ela dizia que como nenhum cliente chega muito cedo, eles fazem uma faxina completa na loja, toda vez pra poder não ficar nada sujo. Outra questão também, enquanto observava, ela dizia a ele que ele vai conseguir vendas na loja mesmo depois do trabalho, então ele não deveria se preocupar com isso. Então tá bom, ele disse que certificará de que seja uma boa venda. E mostrando o local pra ele também, ela diz que é o seguinte: se você ficar sem estoque, você sempre pode verificar ali na loja, mesmo qualquer coisa. Abrindo a porta, ela diz a ele enquanto isso que ele deveria tomar cuidado para não cair dentro da loja. Mas como assim cair dentro da loja? Essa loja tá um desastre. Isso porque enquanto eles entravam lá dentro e observavam a bagunça, ela dizia a ele que antes de fechar à noite, se ele não tiver mais estoque o suficiente, ele pode fazer mais pedido. E é claro que ele deveria fazer uma lista em um pedaço de papel e verificar para ver se não tem nada faltando na lista. Ah, então ele vai instalar um computador que vai ser bem melhor do que ficar contando nessa lista. Lá no escritório, ele já tava dizendo que tá tranquilo. Ele trabalhou numa loja e antes ele sabe como é que funciona. E sabe muito bem gerenciar uma loja, apesar de ter falida dele, né? Mas aliás, agora ele quer saber onde fica o buraco da loja. Enfim, né? Vamos para um principal. O buraco da loja fica... Enquanto ele iria mostrar o buraco da loja pra ele, do nada, chega outra pessoa ali pra poder fazer suas compras, como de padrão. E essa pessoa que literalmente era a mesma garota que tinha chegado outra vez pra poder fazer compra, e é claro que ela vai todo dia lá 3 vezes pra poder comprar 3 cervejas, nosso protagonista dizia bem-vindo pra ela. E ela olhava pra ele com uma cara de nojo perguntando se ele ainda tava ali. Vai dizer então que ele resolveu ficar lá, sem contar que ontem ele não foi trabalhar. Então agora ele quer trabalhar, hein? Dito isso, nosso protagonista se lembra que literalmente ele não foi trabalhar ontem e se lembra do primeiro dia de serviço dele. Meu amigo, foi uma coisa incrível, que ele não tava entendendo nada. E dito isso, rapidamente ele ficou assustado e caiu pra trás no chão, jogando ao lado e ficou assustado. E ela perguntava como assim, o que tem de errado com ele, por que ele caiu no chão? E também ela perguntava se por acaso ele tava bem. E primeiramente, o que aconteceu aqui na loja é completamente separado da vida pública das pessoas. Então, você deve diferenciar de trabalho pra literalmente vida pessoal. E sim, nosso protagonista respondia a ela dizendo que sim, seja bem-vinda e que ele deve se lembrar sempre disso que tava na regra do livro. Ele tem que se lembrar. A questão é não se importar. Ah, sem contar também que ela dizia à vovó que ele disse ontem que rescindiu, mas ainda está vendo ele ali. Quer dizer então que ele voltou a trabalhar. E calma, a vovó dizia que ele decidiu ficar lá e vai trabalhar. Mas que alívio, ela fica até feliz. E bom, né? Logo ele vai se cumprimentando ali, dizendo que o seu nome é literalmente protagonista. E diz que eles vão se ver com frequência ali. E ela fala que é claro que eles vão se ver com frequência. Bastante corada, ele pergunta o que ele pode fazer por ela hoje. E ela dizia que quer uma cerveja, sabe? Dito isso, logo ele vai pegando as 3 cervejas que ela sempre compra todo santo dia e vai entregando na sua mão. Quando ela pega na mão a cerveja, fica paralisada, sem dizer nada. Ai, sem contar também que tem outra coisa que ela também deseja, sabe? E o nosso prota apenas ficava observando, perguntando qual delas as outras coisas que ela quer. E ele se perguntava, será que ela tá lá por causa do buraco da loja? Com certeza é, até porque o avô dele lucrava muito com esse tipo de coisa. Enquanto observava, ela ficava pensando que foi até lá porque ela escutou que o buraco estava aberto, sabe? Então é vergonhoso dizer isso na frente de outras pessoas, mas ela tem que falar. E no exato momento que ele pensou que ela iria falar sobre o buraco que estaria aberto hoje, ela simplesmente toca de assunto, dizendo se por acaso ele poderia dar alguns absorventes higiênicos pra ela. E ele dizia claro, então ele tava errado. Mas enfim, né? Depois de um longo dia de trabalho, o nosso protagonista chegou na parte da noite. E ainda assim ele tava lá no serviço bastante prestativo e dizendo que não tem mais ninguém na loja. Então ele não precisa mais atender ninguém. E é claro que ele ficou nervoso sem ter nenhum tipo de motivo. E a sua avó que estava ao lado dizia que, bom, eles deveriam fechar a loja e ir jantar. Aproveitar que já tá de noite e descansar um pouco, né? E logo ele agradecia a sua avó dizendo que muito obrigado pelo seu entusiasmo. Entretanto, ele apontava ali pro depósito dizendo que ele vai ficar um pouco na loja porque ele precisa limpar. E que ele notou que a loja não está muito organizada. E ele vai fazer isso. A sua avó perguntava o quê? Ele pode fazer isso depois, pô, não precisa fazer agora. E que ela tem certeza de que ele vai limpar, então pode ser amanhã. Mas o nosso protagonista rapidamente gritava ali dizendo que não, vovó, eu vou limpar essa loja pelo básico do básico e encomendar tudo esse negócio. Sem contar que como gerente dessa pequena loja, ele diz que não pode deixar isso acontecer. Literalmente ele tava se assumindo como o homem do negócio, né? Então a sua avó com a mão na costa ali dizia a ele que ela vai na frente. Então diz ele também que ele não deveria demorar muito e ele diz a ela
que não deveria se preocupar que ele vai voltar. E muito bem, logo ele entra para dentro do depósito e observa que tá tudo jogado lá dentro. Ele deveria começar organizando os drinks. Por outro lado, lá do lado de fora, tinha uma garota que estava andando tranquilamente ali. Ela que tinha aparentemente acabado de voltar do serviço, estava reclamando que esse tipo de coisa aqui é muito fácil, que ela odeia isso e que não sei o que, e ela tava reclamando. Bem, e dito isso, ela deu uma olhada logo ao seu canto ali e observou um lugar que estava aberto. Sem contar também que ela ficou bastante aliviada e ficou bastante assustada também, né? Até porque tem um lugar aberto numa hora dessa. E logo ela foi verificar, olhando à frente, que pergunta do porquê que essa loja ainda está aberta, né? E ela sem contar também que se lembra de ter ouvido falar dessa loja em algum lugar. Mas enfim, logo ela vai entrando ali mandando um olá e fica se perguntando, será que não tem ninguém lá dentro? Até porque ninguém respondeu ela. Lá dentro, logo ela começa a dizer em voz alta ali que faz bastante tempo que ela ficava fechada. Essa loja no caso, todas as noites, embora ela não ligava muito, até porque ela não costumava ir ao supermercado, então era normal. E dizendo também que na última vez que ela estava no ensino fundamental, ela se lembra que ali era originalmente gerenciado por um avô do pomar, se ela não se engana. Ela vai até uma seção ali de doces e observa um negócio e pega logo a mão, dizendo que nossa, maravilha, eu não vejo um desses há muito tempo. Bastante alegre, ela se abaixa enquanto ficava ali observando o pacote, dizendo que eles ainda vendem esse tipo de coisa, cara. Ela dizia também que ela costumava comer isso com a sua vovozinha, quando ela era bastante nova. E ainda por cima começava a dar uma risada ali, dizendo que ela nem foi tão longe assim. Como que uma loja pequena então consegue trazer uma coisa tão boa como essa? Memórias lindas do seu passado. Ela se lembra só de olhar para aquilo. Por outro lado, o nosso protagonista estava dentro do depósito, apenas organizando as caixas ali e colocando tudo no local. Ele que depois de trabalhar um pouco já estava bastante suado e cansado, dizendo assim mesmo que faz bastante tempo que ele não soa desse jeito, até porque ele não trabalha desse jeito há muito tempo. Mas aí, ele escuta um barulho lá fora. E eita, como assim? Será que é um cliente? Ele começa a pensar que deveria ser isso, né? Enquanto já iria saindo ali, ele ficava pensando que não espera. Ele tava esperando clientes agora não, cara. Essas horas tá muito tarde, não pode ter cliente agora. Será que ele deveria realmente ir lá? E quando ele chega lá pra observar, ele vê que tem uma pessoa lá parada observando as coisas, enquanto escolhia o que ia comprar. E ele dizia a ela, enquanto ela ficava abaixada, que ele não sabia que tinha uma pessoa lá que tinha entrado na loja pra poder comprar as coisas, até porque tava limpando o armazém, então se desculpa com ela. Ela dizia que não, tá tudo bem, pode ficar tranquilo, até porque é normal fazer a limpeza. Enquanto ela virava ao lado e observava, ela dizia que apenas estava dando uma olhada em volta, e ele todo suado chegava olhando pra cara dela muito cabuloso, perguntando o que ela tá procurando, se tá procurando alguma coisa interessante ali. E depois de reparar muita coisa nele, ela fica assustada, até porque ela percebe que ele é um homem. Como assim? Aquela cidade tem um homem, e ela nem acreditou. Assustada, bastante abismada, ela ficava se perguntando o que ele tá fazendo ali, e logo perguntava o que as luzes estavam acesas naquele horário, não sei o que, e dizia na sua cabeça que ela nunca viu um homem como ele naquela cidade. E isso é fascinante, na opinião dela. E ele perguntava a ela o que ela queria dizer com isso, mas daí rapidamente ela saiu correndo da loja dizendo com licença, e ele perguntava o que ela quer dizer com isso e foi embora assim, sem nem mais nem menos. E obviamente o nosso protagonista não tinha entendido nada, se perguntava que diabos aconteceu aqui, mas tá bom, né? Por outro lado, ela tinha acabado de chegar em casa, dizendo que chegou em casa. E a sua mãe, quando tava limpando a louça, dizia que ela chegou atrasada. E o nome dela é Haru. A Haru dizia à sua mãe que se por acaso ela conheceu a nova loja de antigamente, que era uma biblioteca lá no passado. E que? Sua mãe pergunta a Haru o que ela tá dizendo. Enfim, ela vai direto ao ponto dizendo que se ela conhece a loja do buraco, que tem um nome de buraco na parede. É isso aí. Enquanto eles trocando, a Haru diz que ela não sabia disso, né? Que tem um jovem trabalhando lá também. E nossa, ela pergunta se realmente é sério que tem um jovem trabalhando naquela loja. E sim, ela diz que ela nunca tinha visto um jovem por ali antes, mas ela viu dessa vez. Sem contar também que ela ficava pensando que aquilo de fato havia assustado ela. E que ela acha que ela pode ter visto algo de errado. Mas o que significa será aquela loja do buraco, hein? Isso deixou ela bastante curiosa. Dito isso, vamos para mais um dia de trabalho. No dia seguinte, nosso protagonista já tava cedo lá no serviço. Ele que por sua vez já tava pensando que só faz um dia desde que ele começou a trabalhar naquele serviço, mas com a sua experiência prévia, ele rapidamente se acostumou com aquela loja, embora a loja do buraco seja bastante diferente de uma loja normal. Mas enquanto ficava pensativo como no seu queixo, ele pensava que, mas pessoalmente ele quer concentrar em expandir o seu negócio. Primeiro de tudo, se eles forem analisar as pessoas que visitam aquela loja, a maioria delas são senhoras da vila, literalmente pessoas velhas que vão lá pra comprar alguma coisa. Sem contar também que a maioria das pessoas vai ali só pra poder ver a sua avó, só pra conversar com ela e não comprar nada. E também ele chega a se lembrar que tem crianças que moram ali perto e vai na loja, perguntando quanto que tá um doce da loja. A loja também vende doces, então é normal eles virem comprar doce lá, então é bastante padrão. E ele ficava pensando também, enquanto ficava de braço cruzado, que seria legal colocar uma Garspunzum ali de 100 wons, ou algo parecido, como uma loteria, por exemplo. E isso significa literalmente uma máquina de venda, que eles poderiam colocar pra conseguir vender um pouco mais. Embora ele ficasse pensando que ele não acha que vai caber ali dentro, até porque aquela loja é muito pequena, agora que ele reparou, né?
Será que ali é um local que as crianças enxergam como um ponto de referência? Será? E talvez de vez em quando algo diferente chegue a acontecer também, né? Mas dito isso, outra pessoa acaba chegando na loja. E chegando ali, logo essa mulher percebe que a loja tá aberta. E tem serviços do buraco ali também. Mas entretanto ela passava ao lado mandando apenas um bom dia. Nosso prota cumprimentava e eles apenas ficavam pensando que as moças dali ficam com vergonha de cumprimentar quando leem aquela placa. Literalmente a placa é bastante estranha. Dito isso, nosso protagonista começa a pensar mais um pouco como ele poderia arrumar aquela loja. Ele tem 30 anos, então se ele adicionasse mais 12, ele teria cerca de 40 anos ao máximo. Então isso seria 45 anos de idade. E se uma velha senhora aparecesse ali, como aquela que vem durante todo o dia... Não, espera. Ele pensa de novo. Agora que ele pensa nisso, o seu avô alimentou toda a família por conta do seu trabalho naquela loja. Será que ele conseguirá ganhar dinheiro com algo desse tipo também, igual ele ganhava? Além disso, pensando cada vez mais a fundo, tem outra coisa que ele tá bastante preocupado. Aquela mulher que está olhando a loja. Ela tá toda vez lá passando e observando. Ele acha que ela era a garota de ontem à noite que chegou lá e saiu correndo depois daquilo. E o mais engraçado é que ela fica atrás do poste apenas encarando, e enquanto ele ficava pensando o que diabos ela tá fazendo ali parada e observando ele, até parece que ele não tá vendo ela. E a partir daqui vem a apresentação da nossa Haru. Ela diz que o seu nome é Haruan, tem 23 anos, ela trabalha em um escritório de uma empresa ali perto da vila. Bem dizer a verdade, é uma empresa rural, suja e chata na opinião dela. Leva 30 minutos pra ela chegar até lá e não tem lugar nenhum por ali pra ela se divertir. Ela só vai pra casa do trabalho, da casa pro trabalho, do trabalho da casa. Literalmente ela não faz nada além dessa rotina. E bastante frustrada, além de que todas as pessoas que trabalham com ela são velhas. Ela sente que a sua juventude está sendo desperdiçada por conta disso. E ir ao centro da cidade demora mais do que muito pra poder chegar até lá, sabe? Então ela deve ficar lá e literalmente ir pro serviço, voltar, pro serviço e voltar. Ir pra cidade não é uma opção. E ela ficava bastante também pensando que ela quer economizar dinheiro pra poder sair daquela cidade. Ela não quer ficar mais lá. E foi aí que ela o viu. Literalmente, ela observou o nosso protagonista enquanto tava ali atrás do poste. Que tem um homem naquela cidade que tá tomando conta de uma loja que é jovem também. O mais engraçado é que no meio daquilo ela ficava apenas observando, sem dizer nada. Nosso prota ficava só tipo, cara, você vai falar bom dia ou você vai falar um boa tarde ou vai ficar só me olhando? Sem contar também, enquanto ela ficava observando ele ficava pensando que ela se parece com uma secretária. Ela está ali no seu tempo livre ou será que ela não tem trabalho agora mesmo? Ele deveria ir lá falar com ela, né? Ficar assim vai ser muito estranho. Enfim, ele vai logo chegando perto dela dizendo que com licença, senhora. E dito isso, ela ficou cada vez mais assustada com ele. Sem contar também que ela é tão arisca que quando ele foi falar com ela, ela saiu correndo dele. Mas não tão longe, né? Ela correu de um poste pra ficar atrás de outro poste. Ele ficava apenas pensando que se ela não se decidir logo, ela vai ficar lá ou vai fugir? Vai pra casa ou não vai? Por um ponto de vista dela agora, ela apenas ficava pensando o que ela vai fazer agora. É a primeira vez que ela vê um homem assim, naquela vila, por exemplo. Então ela não sabe o que vai fazer. É claro que ele é um cavaleiro, na opinião dela, que cuida de um pomar inteiro, mas ainda assim é completamente diferente. Isso porque ela observa e lembra que ele é um homem jovem. Homem jovem. E ele até mesmo tem um corpo bonito, na opinião dela. E isso deixa ela bastante nervosa e não consegue chegar perto, porque ela não observa homens todo dia. Sem contar, enquanto fica suada ali, ela pensa que se sua irmã mais velha dizer algo de estranho... Ai, meu Deus, só de pensar. Dito isso, ela se lembra também de uma certa cena, que naquela vez, no ônibus, a irmã da Haru tinha acabado de chegar do ônibus, mexendo o braço pra lá e pra cá, pensando que ela tá muito cansada, que ela trabalhou horas extra hoje, então ela não conseguiu chegar muito cedo, mas enfim, né, ela vai tomar um drink. Dito isso, a Haru chegava por trás dela, chamando a atenção dela. A irmã mais velha da Haru ficava dizendo que faz muito tempo que elas não se veem, até porque elas trabalham muito, então não conseguem se ver muito. E pergunta uma outra se foi cerca de uma semana, sabe? E é a primeira vez que ela vê ela voltando do trabalho assim. E diz também que é uma coincidência, né? Óbvio. Dito aquilo, logo ela chegava a comentar que antes deles voltarem, que tal eles comprarem uma cerveja na loja de conveniência próximo de casa. Ah, e daí a Haru dizia que tá bom, né? A última vez que ela foi naquela loja foi recentemente. E perguntava também se por acaso ela sabia que lá tinha um jovem trabalhando lá agora. E é claro que ela sabe. Ficando toda corada ali, sua irmã mais velha não dizia nada. Mas a Haru dizia ela que ela conheceu ele pela primeira vez ontem à noite. Então ela ficou nervosa e acabou fugindo dele. E finalmente, né? Ela diz que tem um jovem naquela cidade. E de braço cruzado ali, ela dizia a sua irmã que se ela quiser ir naquela loja, elas deveriam ir juntos, né? Ela vai com ela. Mas o que ela quer fazer naquele lugar? Só que a Haru olhou pra cara da sua irmã mais velha e perguntou do porquê que ela está fazendo essa pergunta pra ela. E daí, de olho fechado, a sua irmã mais velha dizia que, bom, ela está comentando tanto sobre essa loja, ela está interessada no buraco da loja, é? E como assim? Ela pergunta o que é isso? O que significa esse buraco da loja que todo mundo tanto comenta? Curiosa também, ela perguntava a sua irmã mais velha do que buraco é esse aí? O que ela tá falando? O que significa? Por que
a loja tem esse nome, buraco da loja? Ah, mas aí sua irmã mais ficou cada vez mais corada, dizendo que ela não sabe? Como assim ela não sabe? Ela realmente não sabe nada sobre o buraco da loja, cara. É um trem tão conhecido por todas ali. Mas enfim, né? Ela vai dizendo ali pra sua irmã que, de qualquer forma, esse buraco que ela tá falando, ela não sabe do que ela tá falando. Ela não conhece tal buraco da loja. Como assim? Ela acabou de dizer que conhecia sobre isso. E ficava dizendo que ela tem algo urgente pra fazer e assim ela deveria ir embora. Simples assim. Mas aí a Haru ficava dizendo pra esperar um pouco porque ela quer conversar com ela, mas do nada. A sua irmã mais velha saiu correndo mais rápido ali, apenas despedindo dela, que ela tem algo urgente pra poder fazer. Tchau, obrigado. Por outro lado, a Haru ficava pensando que tipo de buraco da loja que ela tá falando. Que diabo seria isso? Por que uma loja teria com o nome de buraco da loja? Loja do buraco? Ela acha que sua irmã tá escondendo alguma coisa e que ela precisa ir lá descobrir o que seria. E dito isso, é por esse motivo que a Haru tá lá observando a loja de longe. O mais engraçado é que ela tá ali parada já faz quase uma hora, né? E que ela foi até lá imaginando que conseguiria descobrir alguma coisa, só que ela não vai descobrir nada. E vai perder o seu tempo, porque ela tá parada apenas observando a loja. Dito aquilo, a avó do nosso protagonista chegou ali perguntando pra Haru por que ela tá ali parada do nada, apenas observando. E ela disse que, olá vovó, tudo bem? Mas a avó quer saber do porquê que ela tá se escondendo ali, né? A Haru ficava observando novamente, dizendo que sobre isso não é nada. Mas a vovó perguntava se por acaso ela foi até lá pelo seu neto também. E como assim, neto? Aquele homem lá é o seu neto? E sim, a vovó disse que é o seu neto. Sem contar que ela já cata a mão da Haru, puxando ela pra perto da loja, dizendo que, por favor, não fica aí parada, me siga, vamos até a loja. Mas ela diz que, calma, espera, não tô pronta ainda. Como assim não tá pronta? Já entrando lá dentro, ela diz que elas deveriam entrar lá, pô, vai lá, observa, vê como é que a loja é, um cliente novo. Por outro lado, a Haru não entrou. Ela ficou na marra na porta paralisada. E diziam olá pro nosso protagonista quando ficava lá na porta da loja. E o prota dizia pra ela um boa tarde, entra ou não entra? Sem contar também que ele chega a comentar com ela que não foi ela que tava na loja ali ontem parada. E ela respondia bastante gaguejada que sim, era ela sim. E diz também que ela deveria se desculpar por ontem, que ela ficou com vergonha. Por esse motivo ela não foi até lá. Entretanto, o prota diz que é um prazer em conhecê-la. E ela ficava pensando, fala sério, por que essa pessoa está trabalhando em uma loja tão pequena? Mas certo, ela tem que perguntar sobre o buraco da parede. Isso que ela quer saber. Curiosa, ela vai direto ao ponto, dizendo sobre o buraco da parede, que ela não sabe como perguntar sobre isso, mas só vai falar isso mesmo, né? Ah, aí o nosso prota diz que sim, ele sabe sobre isso. Ela está falando daquele buraco, certo? O buraco da loja. E por favor, ele diz ela que ela deve esperar o momento que ele vai resolver o problema. A sua avó logo diz ali que também ela veio por essa razão, né? Da última vez que ela foi lá. Só que ela não conseguiu falar nada. E sobre isso, na verdade, mas a avó dele dizendo que não, ela não precisa ficar com vergonha. É natural, isso é normal de acontecer. E que ela deveria seguir a avó. A avó logo vai mostrando ali o local e ela pergunta pra onde, vovó, que você vai me levar? E a vovó dizia que elas deveriam entrar. Esse lugar atrás da cortina, e indo diretamente até lá. Quando a Haru chega lá dentro e vê que literalmente existe um lugar naquela loja que realmente tem um buraco. Mas cadê o buraco que todo mundo fala? E sim, quando ela vê a frente, ela observa o buraco. Então esse é o tal buraco da loja. O buraco da loja que todo mundo tanto fala. Enquanto ela ficava se perguntando que tipo de buraco é aquilo, por que ele existia, porque ela não sabia. Mas ela acabou descobrindo da forma mais pior possível que seria aquele buraco. E ficou bastante assustada. Enquanto a Haru apenas ficava pensando que eles deveriam denunciar esse lugar pra polícia, porque esse lugar com certeza não é normal, ela apenas pensava que isso não deveria estar ali. Isso tá ali há muito tempo. Será que realmente é verdade, todo mundo sabia? Dito isso, ela se lembra um pouco do seu passado. A Haru, quando era apenas uma menininha, a sua avó dizia a ela que um buraco na parede da loja, que literalmente foi fechado há muito tempo. Mas aí a Haru perguntava ali, que buraco é esse, vovó? Que significa buraco na parede da loja? Haha, mas a vovó ria dizendo que, cara, é um buraco na loja, que literalmente é um buraco que ela fica toda corada e não consegue dizer mais nada pra Haru. E se sentando com a Haru, ela diz que ela deveria sentar por um segundo e escutar o que ela tem a dizer. Dizendo a Haruzinha que nesse mundo existem dois tipos de energia, chamados Yin e Yang. E os homens são Yang e as mulheres são Yin. Mas naquela vila tem um problema sério. E nessa hora, quando a Haru se lembra do que a vovó falou, que agora ela se lembrou daquele buraco na parede, o que significava, meu Deus do céu, a cabeça dela foi além. Vovó, por que você me ensinou isso? Entretanto, ela apenas ficava pensando que deveria ir embora agora com a mão na maçaneta, que ela irá apenas dizer que foi tudo mal entendido e que agora ela entendeu o que significava o buraco da loja, né? Até porque esse é o nome da loja. Mas dito isso, ela pensa duas vezes antes de ir embora. E pensando também como funcionava. Ela se lembra que na escola ela aprendeu pela primeira vez como funcionava toda essa educação. Quando ela descobriu que eles endurecem quando olham para as mulheres, ela ficou chocada. Era o tipo de coisa que ela nem pensava que poderia acontecer. Na verdade, ela sempre se perguntou como que era, como seria, qual seria essa sensação. Mas até mesmo quando ela virou adulta, ela nunca teve a chance de realmente saber. E
depois da Haru realmente entender como o buraco da loja funcionava, ela saiu de lá. E daí a vovó que tava sentada lá fora perguntava se por acaso ela tava pronta. E sim, ela respondia que sim. E disse que foi um bom trabalho também. E diz a Haru que está ficando escuro, então deveria voltar rápido pra casa e que sua mãe deve estar bastante preocupada. Está bem, ela vai voltar pra casa, não tem problema. Dito isso, quando a avó percebe que ela tá voltando pra casa, a Haru tava toda tremida, não aguentava nem mesmo ficar em pé. Mas aí a vovó sai dizendo em voz alta que a loja vai fechar quando escurecer. Eu vou fechar o buraco da loja, tá bom? Isso porque a vovó só diz em voz alta porque a irmã da Haru mais velha perguntava qual é que tava escondida ali, dizendo que ela só foi poder comprar cerveja e que ela já tá indo pra casa. Não tô ficando ali porque eu quero usar o buraco da loja, tô indo embora já. Entretanto, ela ficava pensando ali que ela não deveria ter assistido. Foi muito estranho na opinião dela. Por outro lado, a Haru ficava andando em direção à sua casa pensando que ela odeia essa aldeia. E ela sempre odiou aquele campo também. Ela não gosta disso, nem daquele lugar. E não tem como ter um supermercado, nem tem café naquele lugar. Ela nem consegue ver as coisas na internet direito, até porque lá não tem internet que funcione direito. E bem dizer a verdade, ela sonhou em ver edifícios altos, paisagens urbanas que seriam muito bonitos. E ela não pode simpatizar com as pessoas que pegam o metrô do trabalho pra casa, porque lá não tem. Sem contar também que não tem outras pessoas ao seu redor, principalmente jovens, homens, o que ela não vê naquela aldeia. Ela odeia aquele lugar. Pensando nisso, enquanto olhava ao céu e observava a lua, ela apenas ficava quieta, vendo o tempo daquele lugar. E que hoje é a primeira vez que ela se sentiu bem. Pela primeira vez, ela disse, ela gosta daquela vila, tá apaixonada por aquele lugar, coisa do tipo que ela nunca diria. Por outro lado, nosso protagonista já estava diretamente na sua casa, tomando um banho tranquilamente ali, enquanto ficava debaixo do chuveiro pensando que essa é a primeira vez que ele fica tão nervoso no seu trabalho. E isso de fato é verdade. E embora o dinheiro seja pouco, ainda assim é o tipo de coisa que ele tá achando interessante se fazer. Dito isso, enquanto ele tava no banho, tinha esquecido a toalha. Aí a sua tia foi até lá dizendo que ela pegou uma toalha e vai deixar bem ali pra ele. E ele dizia que sim. Mas no meio daquilo, ela tomou um susto, porque acabou vendo através do vidro, porque ele é transparente. E quando ela viu, ficou assustada. Ela não pôde acreditar no que ela tava vendo. Mas o que ela tá fazendo ali? O que ela tá observando? Depois disso, a Haru voltou lá pra loja pra dar uma olhada, né? Até porque ela achou a loja do buraco bastante interessante, rapaziada. Sem conta também que ela se lembra rapidamente ali o que sua avó também tinha dito antigamente, né? Que sempre ela ficava triste quando a loja do buraco fechava. Não dava muito pra ficar feliz, não. E quando a Haru perguntava pra tua avó o que é a loja do buraco, a vovó ficava sem graça. E adivinha só, rapaziada, ficava toda envermelhada apenas de pensar o que seria a loja do buraco e não dizia nada. A sua Haruzinha, loja do buraco é pra comprar pão, filha. É pra comprar pão. Mas um certo dia ela havia explicado pra Haru como realmente a loja funcionava. Mas enfim, pulando disso aí diretamente para a nossa Haruzinha, ela que já tava crescida e realmente entendia como a loja do buraco funcionasse, ela ficava pensando que essa história foi literalmente uma história que a sua avó contou pra ela. Mas é uma história que deveria ser contada pra uma criança? Provavelmente não, né? Embora ela tenha ganhado com isso. Mas enfim, ela pensava que estava nervosa. Então foi assim que ela se sentiu, vovó. Quando a loja fechou também, a vovó dela até que tinha razão, né? E dito aquilo, ela já foi novamente para a loja do buraco, rapaziada. Já tava frente a frente com o nosso protagonista, apenas o bisoiano, com a cara toda bonitinha ali. E ela já mandava voar na cara dele. E ele perguntava, você tá bem? Por que você tá chegando assim perguntando olhar pra mim? Tá bem, tá bem. A avó do nosso protagonista rapidamente chegou ali na Haru perguntando se ela tá bem. A Haru disse que sim, eu tô legalzinha hoje. Tô até mais aliviada. Nosso prota vai dizendo ali que ela havia chegado cedo na loja. E logo a Haru vai respondendo ele dizendo que ela tirou uma folga de meio período hoje. E geralmente ela não vai pra aquele caminho, mas ainda assim ela passou por ali de qualquer maneira, né? Até porque ela queria falar com o nosso prota. Ah, ele disse que entende. Sem contar também, rapaziada, que ela continuava dizendo que sabe, eles vão continuar se vendo um ao outro, tá? Porque eles moram no vilarejo, o vilarejo é muito pequeno. Até porque ele é o dono da loja atualmente, da loja do buraco. E de qualquer necessidade que ele precisar, rapaziada, ela diz que ele pode falar com ele. Ah, e fala, então tá bom, né? Beleza, vamos ser amigos. Sim, amigos, amigo. E como eles não sabiam o nome um do outro, rapaziada, a Haru já vai se apresentando pro nosso protagonista, dizendo ali que ela se chama Haru-chan. Sem contar que ela também diz adiante que ela tem 23 anos de idade. Novinha, hein? Nosso prota já responde ela, dizendo que 23? Caramba! Dizendo ele que ela é bem mais jovem e que ele se chama Kang Lee. E ele tem 30 anos. Carai, quando ela fala 30 anos, meu Deus, você é velho, hein? Só que ele fala que eu não sou velho tanto assim não, pô. Sou novo até. E de cabeça baixa, ela vai dizendo que então ela pode chamar ele de Jang, Gang, sei lá do que. Ele fala que tá bom, mas é melhor chamar de protagonista, que é mais fácil. Dito aquilo, ela fica toda sem gracinha por chamar ele pelo primeiro nome, né, rapaziada? Dizendo ele que ela sempre quis conversar com um homem um pouco mais velho que ela. Só que quando ela diz um pouco mais velho, é cerca de 10 anos no máximo. Passou disso, já é mais velho parecendo avô. E curiosa, ela já vai perguntando ao prota quando ele havia chegado lá no vilarejo, né? E ele responde ela dizendo que uma semana passada
passada, mais ou menos, né? Bem recentemente, então por esse motivo, ela não conhecia ele. Mas enfim, indo direto pro assunto principal, ele logo vai chegando perto dela perguntando o que traz ela hoje na loja. E ela vai dizendo que, sabe aquele jeito sem graça que tu fica e não sabe nem o que dizer pra pessoa? É do mesmo jeito que ela tava aqui agora. Mas ela vai direto ao assunto, rapaziada, dizendo que ela não tem um rolê específico hoje, até porque ela tá de folga, né? Então ela queria... Nossa, Prota ia pro lado, ia pro outro. E ela deita a cara bem pro lado e acaba trocando de assunto, dizendo que, aliás, eu conheço esse doce. Tipo, Doneida, rapaziada. A guria me trocou de assunto falando que conhece o doce que tava lá na caixa do caralho. Mas enfim, ela pega a miséria do doce na mão, dizendo que aquele doce ali, ó, eu costumava comer quando era junto com a minha avó. Minha avó sempre comprava doce pra mim também. Mas o Prota responde ela dizendo que aquele doce ali é pra criança. E calma, pô, ela diz que quando ela era criança ela comia bastante, não quer dizer que ela come hoje em dia. E apesar de tudo, ela diz que ela tentou comprar naquele dia que ela fugiu, e é por esse motivo que ela saiu correndo também da loja, né? Ah, agora ele entendeu do porquê que ela vazou correndo da loja também, né? Ele achou que ela tava achando que ele ia bater nela também. Olha o medo do menino de ser preso. Mas enfim, logo ela já diz ali que ela tem que ir embora, e diz a ele que então ela vê ele depois, e chamando ele pelo sobrenome, toda bonitinha e fofa. Nossa, Prota fica todo xoxo dizendo que tá bom, tchau, vai lá, volte sempre. A vovó dele só observando, rapaziada. Dizendo a velha também ao nosso protagonista que ele tá conversando com alguém que participou da loja do buraco, né? Não, calma. Ele responde ela dizendo que ele não conhecia ela antes, e sim só conheceu depois de ter participado da loja do buraco. A vovó disse que entendeu, mas aí a vovó diz que ele deveria ter lido o manual do seu avô. E o nosso Prota responde ela dizendo que sim, ele está ciente de que não pode conversar sobre nenhum assunto relacionado a coisas que acontecem no buraco, porque o que acontece no buraco, rapaziada, fica no buraco. E tudo isso aí, um dia bonito aparentemente, rapaziada, numa escola, várias crianças saindo dela, onde na minha opinião se chama inferno, não tô brincando, escola, né, bonita, maravilhosa. Uma das crianças estava ali apenas esperando a tua mãe chegar pra buscá-la, pois ela não pode ir embora pra casa sozinha. No meio daquilo, a professora vai chegando, chamando a atenção dela, que o nome dela por sua vez é WoW, perguntava do que ela tá fazendo ainda, né? E em resposta, ela respondia a professora dizendo que tava esperando pela tua mãe, e que ela vai buscar ela hoje também, né? Ah, é mesmo? Então você deve estar bastante feliz, até porque tua mãe vai te buscar, e se pode ficar de boa esperando ela, vai de carro, no ar-condicionado. E dito no meio daquela conversa que eu não entendi muito bem o sentido dela, acaba chegando a mãe da guria, rapidamente de carro ali. Enquanto a tua mãe já iria saindo do carro poder pegar ela. E rapaziada, adivinha quem é que é a mãe da WoW? Sim, aquela mulher lá do cabelo vermelho, a do cabelo rosé. Ela sim é a mãe da WoW, que literalmente já participou da loja do buraco, rapaziada. Mas enfim, ela ficava toda felizinha ali passando a mão na cabeça da sua filha, perguntando ela se por acaso ela havia se divertido muito hoje. E ela disse que obviamente ela se divertiu. A escola é muito divertido, né, rapaziada? Quem que nunca ia pra escola? E dentro do carro ela vai se despedindo da sua professora, dizendo tchau, senhorita, aqui, eu vou pôr pra casa, chega de estudar. A professora dava um tchauzinho pra ela dizendo que tchau, amanhã eu te vejo de novo. Apesar que eu não queria voltar amanhã também não. E no meio daquilo, uma coisa que a professora 4-Oi percebe, rapaziada, é que a mãe da WoW é muito descolada na opinião dela, muito charmosa, se é que vocês me entendem. Por outro lado, o carro da nossa Rosé já estava andando pela caminhada da rua. A sua querida filhinha perguntar: mamãe, a professora fez uma coisa estranha com o Barro também na escola e eu fiquei bastante feliz e a guria ficou brava e foi muito engraçado, não é verdade? A sua mãe ficava toda séria disso aí que a tua filha tava falando pra ela e dizia que sim, minha filha, é muito engraçado o que você contou pra mim agora. Apesar que a tua mãe, velho, tava séria ao nível de ficar frustrada. Rapaziada, vocês estão ligados que ela já foi na loja do buraco, né? E participou dos eventos do buraco também. Dito aquilo, ela começa a pensar que todas essas horas extras de cuidar da sua filha, também ficando tempo livre lá e cuidando dela e saindo, voltando, cuidando, saindo, voltando, cuidando e trabalhando, ela não teve tempo nenhum de participar da loja do buraco, rapaziada. E dito aquilo, ela está morrendo de vontade de participar do evento do buraco novamente. E da outra vez, ela tinha ganhado a oportunidade de participar. E logo ela tá louca poder participar de novo, né? E como a vontade nossa não bate apenas de ficar pensando no que a gente vai fazer, rapaziada, logo ela vai deixando a tua filha ali de saindo do carro, chegando na tua casa, dizendo a guria que chegou em casa. Mas aí a tua mãe não saiu do carro, dizendo, chamando a atenção da WoW, que ela vai lá no mercado, então ela pode ficar em casa com a tua avó que depois ela volta. A sua filha volta diretamente pro carro perguntando: mamãe, o que você vai comprar pra nós comer pão? Ela responde a tua filha que apenas algumas coisas pra poder beber e comer. Então diga pro seu vovô que eu já volto aí e boa sorte. E meu amigo, né? A doida da mulher tava tanta vontade de voltar pra participar da loja do buraco que saiu vazando no carro de alta velocidade ali. Só espere, eu vou voltar pra loja do buraco e vou me satisfazer. Mas ainda assim por cima, ela ficava apenas pensando que, cara, o que eu tô pensando aqui dentro do carro, rapaz? Ela já participou da loja do buraco, já é a terceira vez e ela quer ir de novo lá na loja do buraco. Chega de ficar ganhando loja do buraco também, né, rapaziada? E até chega a se desculpar com a tua filha, né? Mas por outro lado, nosso protagonista tinha acabado
de fechar a loja do buraco. Vocês acreditam, rapaziada? O miserável de ficar trabalhando até tarde, não. E quando a do cabelo rosé chega lá perguntando: cadê? Cadê a loja do buraco? Não tava aberto hoje também. Mas o nosso próximo não precisou dizer nada a ela, até porque a tua avó chegou ali perguntando o que ela tá fazendo lá. Enquanto a do cabelo rosé perguntava: por que vocês estão fechando a loja agora? Ah, não tem muita cliente, então eu vou fechar pra poder almoçar, né? Mas do cabelo rosé já vai pra frente dos protagonistas falando que não, eu acabei de terminar minhas horas extras de trabalho, eu não posso ficar sem participar da loja do buraco. Mas a vovó, rapaziada, simplesmente iria dizendo do cabelo rosé que não tem exceção, tá ligado? Até porque eles fecharam a loja pra poder almoçar, então ela tem que largar de ser uma folgada e ir lá na hora que tiver disponível. E não ficar fazendo os outros abrir a loja na hora que ela quer. Até porque aqui não é um clube. E o que está feito, né? E dito aquilo, a do cabelo rosé já tava pra baixo, toda deprimida. Eu queria participar da loja do buraco, ela queria conseguir comprar uma cerveja, dizendo ela. E o nosso prota já chama ela no cantinho ali, rapaziada, dizendo que chega mais tarde aqui, eu vou abrir a loja do buraco pra você participa da loja do buraco também. E quando ela escuta que ele disse, rapaziada, que à noite ele iria abrir a loja do buraco rapidão só pra ela comprar uma cerveja, ela já fica toda coradinha, né? Pensando que ele é um pau de homem. E na hora ela já fica toda corada pra baixo ali, dizendo que ele realmente vai fazer isso pra ela. E sim, ele fala que tá tudo bem, você vem com frequência aqui na loja, então eu posso abrir a loja do buraco pra tu. Depois dessa, ela logo vai agradecendo o nosso protagonista, dizendo que mais tarde ela volta. Então tchau, obrigado, e a vovozinha apenas olhando, né? A velha tava toda curiosa vendo a ação dos dois. Só que aí, rapaziada, é o que diz o mano Virgão, né? Quando tá tudo certo pra dar errado, é aí que dá errado, né? Porque depois disso, rapaziada, naquela mesma noite que ele deveria abrir a loja do buraco, tava uma chuva do dianho, meu compadre. O prota que tava lá na casa do teu tio, ele já tava olhando pela janela e percebendo que tava chovendo muito forte. E ele não esperava que isso fosse acontecer, né? Obviamente ninguém nunca espera que vai chover no dia mais importante que a gente quer. Mas enfim, ele até chega a cogitar que provavelmente ela não vai pra loja no meio dessa chuva, né? Claro que ela não vai lá, até porque tá chovendo forte demais a um ponto de nem querer ir pra loja. E pensando por esse certo ponto de vista, ele começa a cogitar que a maioria das pessoas ficariam nessa casa sua sem sequer sair naquela chuva. Até porque ela não é o tipo de pessoa que parece sair de casa, mas ainda assim. Nosso prota decide ir lá, até porque imagina se ela aparece na loja e ele não tá lá. Aí vai ser triste, né? E mano, quando ele sai diretamente do seu quarto, a sua tia pergunta pra onde é que ele tá indo e ele responde que eu vou dar uma caminhada. Aham, sua tia dá uma olhada de canto assim, falar: você vai caminhar na chuva, né, desgraçado? Que caminhada na chuva você quer dizer aí? A desculpa dele é que vai só dar uma caminhada e que não precisa de guarda-chuva. E o maluco pega o guarda-chuva do mesmo jeito e começa a correr no meio da chuva fazendo a caminhada dele que ele falou, né? Pensando que espera que ela esteja lá. E tomara que ela esteja mesmo, né? Porque o maluco teve que sair na chuva pra poder atender a mulher. E chegando lá na loja do buraco, é um pouco até longe da casa do teu tio. Até por esse motivo que ele precisa pegar o guarda-chuva também, né? Adivinha, rapaziada. Um maluco olhou pra loja do buraco, olhou em volta e não tem ninguém em volta. A do cabelo rosinha não tava lá. Ela nem tinha chegado ainda. E pensando por esse certo ponto de vista, enquanto ele tava bastante cafungado e bastante cansado também, ele acha que não vai ter jeito. Até chegou a suspirar dizendo que bom, ela não veio, né? Perdi apenas meu tempo vindo de lá pra cá. Podia jogar Minecraft de boa em casa, mas vim aqui atender essa desgramada. Ele até queria voltar pra sua casa dormir, mas na hora, uma pessoa já bota 2 pés à sua frente que chega a assustá-lo. E era do cabelo rosé, rapaziada, dizendo que ela tá atrasada porque ela tava tentando fazer a sua filha dormir. Mas ela apareceu, meu fião. E aí, ele vai realmente abrir a loja pra ela? Sim, eu vou abrir agora mesmo. Você quer entrar na loja do buraco agora? É óbvio, né? Claro que ela quer entrar na loja do buraco. Ela tá desde ser louquinha poder participar da loja do buraco de novo. E depois disso, eles tinham entrado lá pra dentro e ele ficava dizendo a ela que tava chovendo tanto que provavelmente ele pensou que ela não iria ir até a loja. Mas ainda assim, como ele prometeu, ele ficou preocupado se ela viria e foi até a loja. Mas tá bom, ainda bem que ela foi pra loja, né? E daí ela começou a dar uma risadinha toda xoxa ali dizendo que lá os dois nem precisavam vir porque tava chovendo, até porque você não queria vir pra cá e eu também não queria vir porque eu tava dormindo. Resolvido o problema, né? Mas no final de tudo, adivinha só, ambos acabaram indo pra loja. Mas ela se desculpava com ele dizendo que ela não sabe o teu nome e muito menos ele sabe o nome dela e a gente também não sabe, né, rapaziada? Só chama de cabelo rosé porque eu não sei o nome dela. Mas ele dizia a ela que literalmente seu nome é Kang não sei do que e ela fala que vai chamar de Jeng não sei do que também. Mas é só protagonista, tá bem. E ela perguntava quantos anos nosso protagonista tinha. Mas antes de ele dizer quantos anos ele tinha, ela dizia que iria tentar chutar a idade dele. E ela chutou quase certo, falando que ele tem 27. Mas não, ele fala que ela acertou quase pertinho, mas ainda assim ele é um pouco mais velho, dizendo ele contra a resposta que ele tem 30 anos, rapaziada. E sério, ela fala que tem quase a mesma idade que ele. Isso porque, adivinha só, ela tem 31. Sim, ela é um titequinho mais velha que ele. Apesar das aparências não parecer, né, rapaziada? Entretanto, ela continuava dizendo que ela ouviu dizer que o nosso protagonista estava desistindo, mas nunca saiu do local. Por que que ele tentou desistir, mas não saiu de lá? Ele vai continuar trabalhando
trabalhando ali ou simplesmente vai vazar de lá? E ele respondia ela dizendo que sim, e não tem mais nada pra ele na cidade, então por esse motivo ele decidiu ficar por lá. Por esse motivo ele decidiu voltar e não desistir do seu trabalho. E se levantando rapidamente, ele dizia mesmo, ela falou que iria buscar a cerveja, né? Então tem que ir direto pro assunto principal. E ela perguntava, que? Como assim cerveja? O quê? Agora eu não quero cerveja também não. E meu amigo, na hora que ele falou de cerveja, do Neida, meu compadre, me caiu a desgrama num raio lá atrás na loja do buraco, e que saiu estrondando tudo. Na mesma hora do cabelo rosé se levantava, metendo os braços nele, falando que Socorro, o trovão bem ali. Mas ele perguntava se por acaso ela tava bem, porque foi apenas um raio. E ela falava que caramba, o que tá acontecendo com esse tempo doido aqui? Tá caindo um raio bem do lado, tá muito assustador. E beleza, né? Isso é motivo pra grudar em cima do protagonista também. Ô, conversa fiada. E meu mano, quando caiu mais um raio do lado, depois a guria não abraçou ele mais ainda com mais força. Ele não tava entendendo mais nada, até por isso que ela tá fazendo propósito também, né? Obrigado, desgraçado. E o pior é que no meio disso, adivinha só pra ajudar a nossa temporal toda aqui, a miséria da luz cai, rapaziada. E ela perguntava por que a energia acabou assim do nada. E ele falava pra ela, calma, você tá muito próxima, tem como ficar um pouco mais longe de mim, mas ela falava que não dá pra sair de perto de tu, até porque tá escuro, vai que eu caio no meio da pedra ali, pô. E mano, eu não sei por que caralhos, mas o cabelo rosé tava quase chegando a chorar também, perguntando se por acaso não tinha uma vela, não tem uma vela aqui pra acender uma vela? E ele falava que não tem vela aqui não, por que teria uma vela aqui? E outra, por que será que ela tem tanto medo de trovão assim, né? Mas tá tudo bem, ele tentava acalmar ela, dizendo que a energia vai voltar logo, vai demorar só umas 500 horas porque a energia não volta de uma hora pra outra, mas vai voltar. No meio daquilo, como ele mesmo havia dito, a energia de fato havia voltado, rapaziada. Na minha cidade, quando a energia cai, demora 5 horas pra voltar. Mas aqui, meu amigo, né? Bagulho volta na hora. E dito aquilo, ela tinha percebido que voltou a energia que tava colado com o nosso protagonista. E na mesma hora ela deu uma afastada dele e ele disse que, você viu aí, a energia voltou. Como é que você colocou tua filha pra dormir se está tão assustada assim com esse trovão? E ela manda ele calar a boca dizendo que eu não tenho medo de trovão não, desgraçado. Com certeza ela não tem medo de trovão. Mas também ela vai dizendo que o tempo não estava assim tão ruim quando ela saiu de casa, né? Até porque tava tranquilo e ela colocou sua filha pra dormir tranquilamente sem ter nenhum trovão. Mas enfim, dito aquilo, ele apenas observava quieto, sem dizer nada. E ela ficava tipo, você vai ficar me olhando aí até amanhã, não vai dizer nada também não. Mas o que ela tava bastante impressionada, rapaziada, foi apenas pelo fato dele ser tão alto, ao ponto dela achar que ele é bonito pra caralho. Que pau de homem, rapaziada. E é claro que ela também sabia, né, pô? Pois ela sabia que ele era alto, ao ponto de parecer um aspecto bem mais alto que ela, mas não nesse nível, né? Quando ela encostou cada vez mais perto dele, percebeu que ele era tão alto ao ponto nem conseguir ver sua cara direito. Tem que quase entortar o pescoço pro lado pra ver. Sem contar que ela repara nos detalhes ali, rapaziada. Repara que o músculo dele tá grande, que o braço dele é grandão. Mas enfim, rapidamente ela vai se afastando e dizendo que não, eu deveria voltar pra casa e agora eu vou dormir, porque a chuva vai piorar. Nessa desculpa que ela arrumou aí, ela pensava que ela tava completamente louca. Com a mão ali jogada à tua cara, o que ela tá fazendo? Pensava ela. Eu estou com tanta vergonha agora que nem consigo olhar pra cara dele. Confia. E o Prota, obviamente, não tava entendendo caralhos de nada. A guria pagou de louco e encostou nele, dizendo que tava com medo do raio e agora vazou dele, dizendo que ia voltar pra casa? Como assim? Não tô entendendo isso aqui não, rapaziada. Ela ficava séria, dizendo ele que ela precisa ali voltar pra tua casa. Até porque ela deveria voltar antes que a chuva piore. Mas ele respondia ela dizendo que tá bom, tá, ela tem que ir embora, mas quer que ele leve ela até lá? E não, ela respondia ele dizendo que tá tudo bem, ela consegue se cuidar sozinha. Mas calma, rapaziada. Ele dizia a ela que ele deveria escutar ele, até porque vai que na rua tem um cara esquisitão querendo agarrar ela, tá ligado? Meu amigo, na mesma hora ela começa a dar uma risadinha xoxa da cara dele, dizendo que, mano, não tem ninguém na rua nessa hora. Literalmente não tem ninguém. Então não deveria se preocupar. Só que aí, ele muda de assunto, rapaziada, dizendo a ela que, como é que tu vai voltar pra sua casa se tu tem tanto medo de trovão assim? É verdade, né? Ela tem medo de trovão. E pá, caiu o trovão bem na frente ali, o bagulho sortando o vento pro lado. Só que, mano, a situação tava apenas piorando, porque naquele exato momento, a do cabelo rosinha tomou um susto com o trovão. Eu não sei do porquê caralhos, mas tinha uma guria correndo no meio da chuva. E o nosso protagonista, quando foi dar uma olhada do porquê que tinha alguém correndo no meio da chuva, e a do cabelo rosinha também, ficou tipo, what? Não tem água na tua casa não, Fiona? Mas a guria tava mó de boa, tava correndo ali no meio da chuva, pagando de psicopata. E eu vou falar pra vocês, hein, tô
acreditando que essa guria aqui na realidade é a professora da filha dela. Mas enfim, no meio daquilo, rapidamente, ela percebe que tem alguém dentro da loja e ela paralisa, pois ela tava se divertindo toda no meio da chuva ali, parecendo uma criança de 5 anos. E quando ela vê que tem gente lá dentro, cara, ela entra em pânico. E não só ela, como o nosso protagonista e mais do cabelo rosé. E a cabelo rosé tava agarrado com o nosso protagonista. Enfim, só releva isso aí e segue o roteiro. A chuva lá fora torando, ninguém entendendo nada. A doida continuava no meio da chuva e ela simplesmente me paralisou, olhando ao vento, pensando que agora eu tô ferrada. Descobriram que eu sou psicopata no meio da chuva, apesar de ser professora. Quem tava mais com medo ali era mais nosso protagonista, né? Até porque não eram os trovões que tava dando medo dele, e sim aquela guria andando no meio da chuva, completamente despido de roupa. E ela ficou toda séria, rapaziada. Eu não entendi do porquê, caralho, mas ela ficou séria ali, observando o vento, tava toda feliz, e é isso, tá gótica trevosa agora. Mas daí a do cabelo rosinha fala, que foi isso aqui? Por que tem gente andando ali despido de roupa? Nossa prota responde ela dizendo que eu não sei por que tem uma mulher lá fora andando sem roupa também, né? Mas ela tá vendo coisa, será? E não. Rapidamente do cabelo rosinha vai lá fora abrindo tua porta pra ver se tem realmente alguém lá fora. Pois vai que né. E quando ela vai dar uma olhada, não era assombração não, rapaziada. A guria tava fugindo no meio da chuva dizendo, para aí, desgraçada, porque você tá fugindo no meio da rua? Vai daqui, só sem vergonha, seu safada, cachorra, figaruta. Rapaz, o cabelo rosé tava quase espancando a guria, não entendi do porquê isso aqui não. Mas calma. A do cabelo rosé se recompõe ali, rapaziada, dizendo que ela deveria se desculpar com o nosso protagonista, que ela acabou perdendo um pouco a sua pose e que ela deveria voltar pra tua casa agora. E que ela ficou preocupada com aquela sem vergonha que tava perambulando por lá, mas enfim, nosso prota disse que sim, tá ficando tarde, pode voltar pra sua casa. Mas ela fala pro nosso protagonista que ele pode levar ela até sua casa, ela tá com um pouco de medo de trovão. E meu amigo, né, essa aqui tem medo de chuva e de trovão, e não teve jeito. Nosso prota depois dessa tava com o guarda-chuva à sua cabeça, levando ela lá. E o nosso prota ficava conversando com ela, perguntando se realmente ela foi pra lá pra poder trabalhar numa fábrica que tinha lá, sabe? E ela dizia que sim, ela tá fazendo bastante hora extra ultimamente, inclusive hoje ela trabalhou bastante, rapaziada. E que quando ela sai muito tarde do trabalho, a loja está sempre fechada. E a tua filha sempre perde alguma coisa pra comer, e que é um saco também. Agora faz sentido, porque que ela foi na loja lá no meio da noite também, no meio da chuva, né? Nosso prota até chegou a dizer ela que ter uma filha deve ser uma coisa meio complicada, mas a do cabelo rosé dizia ali que ter uma filha é adorável. Literalmente a sua filha é uma coisa muito adorável, e que talvez seja porque ela é tua filha, mas é adorável. O prota não entendeu foi nada. Ficou todo sem graça ali, e a do cabelo rosé vai metendo o cotovelo bem na barriga desse aqui. Eu estava apenas brincando, não é porque tu falei que minha filha era bonita porque eu falei que é minha filha que tu tem que ficar sem graça. Eu não entendi o que ela falou. Mas enfim, depois de tanto andar e conversar aleatoriamente ali, ela dizia que eles acabaram de chegar na casa dela. E obrigado por literalmente acompanhar ela até lá, né? Apesar de literalmente só andar em lado dela, como se não fosse resolver problema nenhum. Mas ele respondia ela dizendo que sem problemas. Eu iria fazer uma caminhada mesmo, então eu tô literalmente levando e fazendo uma caminhada. Você vai fazer caminhada à noite no meio da chuva, né, desgraçado? Ó que conversa fiada, rapaziada. Miserável dizendo que ia fazer caminhada. Mas tá bom, ele fala que vai ver ela depois e que a gente se visita na loja da próxima vez. Tá bom, ela fala que vai voltar. Dito aquilo, ele começava a voltar pra sua casa com o guarda-chuva à sua cabeça que, cara, ele tava quase ficando doido, porque o clima ali tava realmente doido. E que se não fosse por aquela mulher psicopata que apareceu na frente da loja completamente despida de roupa, ele diria que foi um dia normal. Mas aquela esquisita lá não deu pra entender nada. Que diabos foi aquilo? Pois é, né? Vou dizer isso pra vocês que realmente a própria do cabelo rosé que tava entrando pra tua casa tava pensando que ela poderia ser a professora da tua filha. Ou será que é realmente, rapaziada? Sei não, hein? Mas tá bom. Ela ficava mal aliviada, dizendo que se não fosse o nosso protagonista, ela poderia fazer qualquer coisa lá. Mas o que diabos estava acontecendo? Por que aquela garota tava andando no meio da chuva completamente despida de roupa? E por outro lado, a gente vai ver um pouco sobre a casa da garota que tava andando na chuva do Neida, velho. Ela que por tua vez já estava na tua casa, se secando tranquilamente, um pouco mais alegre. Ela rapidamente foi pegando o seu óculos e colocando na cara. O que descobrimos saber? Sim, rapaziada, a nossa Mia, tô zoando, é a professora da UOL lá. Até no espelho ela aparece, ó, é igualzinha a nossa Mia, rapaziada, a professora da UOL, não é a Mia não. E pra confirmar mais ainda, nos é mostrado aqui o seu certificado, que ela é professora de educação infantil, senhorita Borra. Mas ela que por tua vez estava séria na sua casa, pensativamente em nada, mas ao mesmo tempo pensando em tudo. Pois é, né? Na mesma hora a garota ficou tipo, what? Como assim? Por que eu andei na rua sem roupa nenhuma? Eu acabei me expondo por aquelas pessoas e eu não sabia que tinha gente naquela loja hoje. O que significa, rapaziada, que a professora aqui, a nossa teacher, tem alguns aspectos estranhos sobre andar no meio da chuva, né? E que ela pensa que tá ferrada agora, meu compadre. Descobriram que ela é a professora. Quer dizer, pelo menos eu descobri que ela é professora, né? Tá na cara,
era, meu filho. Só o óculos ali já entregou. Ah, e por falar em inferno, digo escola, já estávamos novamente no dia seguinte lá na escola. A filha da cabelo rosé estava ali também no meio e várias crianças brincando de pega-esconde. Quem pegar primeiro vai pagar a conta do papai, hein? Eu não quero pegar, não. E a professora, do dia passado que tava andando no meio da chuva igual psicopata, acabou chegando na sala dizendo que, rapaziada, senta, vamos estudar. A personalidade dela, rapaziada, mudou de uma hora pra outra. A guria dupla personalidade. Dizendo um bom dia pra turma inteira ali, completamente alegre, tá ligado? E simplesmente seguia sua carreira como se nada tivesse acontecido ontem, velho. Ela começava a passar na conta no quadro ali que 2 dividido por 5, 3 dividido por 4 é quanto, criançada? E depois de dar aula, logo no horário de almoço, ela saía da sala de aula, começava a conversar com as crianças cumprimentavam ela e ela ficava toda sorridente, não tinha nada que demais. Ela aparentemente era uma pessoa normal, mas por dentro dela, rapaziada, não tinha nada de normal. Vai por mim, fi, não tem nada normal aqui não. E continuando com isso, ela foi até uma sala aleatória ali e iria abrindo a porta, apenas pensando que tava ferrada pelo que aconteceu. E chegando diretamente no banheiro, ela se sentava em cima da privada pensando que ela foi trabalhar como se nada aconteceu, mas man, só Deus sabe como é que tá a cabeça dela. Isso porque ela tava explodindo na cabeça, rapaziada. Ela tá tão assustada porque ela ficou com medo que alguém fosse procurar ela, sabendo que ela é professora na escola e fez aquilo no dia de chuva. Pô, mano, dá um crédito pra ela aí, rapaziada. É o feitiço que ela tem, né? Por que ela foi tão descuidada ontem, mas ainda assim ela gosta de fazer aquilo? Por que não pode sair no meio da chuva e pagar de psicopata, hein? É errado agora? E se perguntando do porquê tinha pessoas lá, rapidamente ela paralisou com a mão na cabeça, pensando ali, espera, ela viu um homem ontem, né, rapaziada? E se perguntava ela se tinha algum outro homem naquele vilarejo, além do homem do pomar, que era literalmente o vô do nosso protagonista que acabou morrendo. Naquele vilarejo, só tinha uma pessoa lá, mas ali tinha um cara que ela viu ontem, e pensando por esse certo ponto de vista, faz sentido. E lá na sala dos professores, aonde era a melhor sala que tem, né, aonde vem a discussão de por que os alunos estão brigando na sala de aula, uma professora tava sendo chamada a atenção. Isso porque ela perguntava, como assim você tá dizendo sobre um homem? Não tem homem aqui não, pô. A nossa professora do 4 dizia que sim, e estava me perguntando se tem outro homem nesse vilarejo. Até porque eu vi um homem aqui, pô. Eu vi ontem, eu vi um homem. Mas não, ela dizia confiantemente ali que não tem homem aqui não, além daquele homem lá. E perguntava aonde é que ela vista o homem que ela tá dizendo. Ah, e daí, logo a professora se lembrava que agora faz sentido, né? Até porque a família do homem do pomar, que era o único homem que era o vô do protagonista que tinha lá na loja do buraco, ele trouxe o seu neto pra poder administrar a loja. Então, provavelmente, o homem que ela deve ter visto deve ser o protagonista. Ah, agora tudo faz sentido, rapaziada. E dito aquilo, ela ficava pra lá e pra cá, até porque a professora perguntava, por que você tá perguntando, hein? Você tem uma quedinha por ele? E não, ela dizia que não tenho queda por ele, não. A queda eu vou ter na hora que eu cair, que ele souber que eu sou professora. Mas enfim, nesses pensamentos do que poderia e o que não poderia acontecer, mais um dia belo havia se passado, um dia bonito, rapaziada. Uma tarde muito bonita, lá na loja do buraco, aonde serviços estavam sendo patrocinados pelo nosso patrocinador Firjão, que até disse pra você deixar o like aí, pô. Até porque senão, mês que vem eu não vou comer nem rato com arroz, tá? É que eu tô nem brincando. Se perguntava o nosso prota com o braço cruzado de oi fechado, rapaziada, o que foi aquilo? Por que tem uma psicopata de 4 oi na rua andando no meio da chuva? Apesar que ela não tava usando óculos naquele dia, mas enfim. Sem contar também que ele chega a se lembrar do que havia acontecido, né? Pois a própria cabelo vermelhinho, rosa, esqueci a cor do cabelo dela, tô virando daltônico nessa porra, que ambos estavam nervosos, né, rapaziada? E eles ficaram encarando um ao outro sobre toda aquela situação. Sem contar também, meus compadres, que ela ficou toda coladinha perto dele, se lembrando disso, meu amigo, né? Ele já botava a mão na cara, espera, a gente tava quase se beijando, nem lembro disso não. Até porque isso faz um pouco de sentido. Pensa pelo certo ponto de vista do Virgão aqui, rapaziada. Um homem e uma mulher colados em um espaço fechado. O que poderia acontecer? Não sei também, não. Dito aquilo, ele pensava bastante colocado com a mão na tua boca que, rapaz do céu, o que tá acontecendo dentro da loja do buraco? A gente tava quase discutindo sobre isso lá fora, mas ainda assim, será que outras pessoas podem se ver depois de o que aconteceu dentro da loja do buraco, rapaziada? E não, a resposta é não. Isso porque ele ficava bastante colocado pensando que eles não podem se tornar um casal, nem mesmo se gostar. Até porque, sim, pense por esse certo ponto de vista, o que acontece na loja do buraco fica lá. Mais pensativamente ainda, ele chega a cogitar que ele pode tá ferrado, rapaziada, pela loja do buraco. Até porque ele não pode se casar e simplesmente trabalhar na loja do buraco. Sim, depois do serviço que ele arrumou
como agora ele não pode ficar com mais ninguém e simplesmente trabalhar na loja do buraco. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Continuando todo o assunto aqui, adivinha quem é que chegou na loja do Neida de novo? Sim, A nossa querida cabelo rosinha. chamando a atenção dele. Ele tomou até um sustinho e ficou meio afeminado ali, hein? Toma jeito, rapaz. E meu nobre, ela ficava toda séria perguntando pra ele do porquê que ele ficou assustado quando viu ela. E outra, toda vez que ele vê ela, ele fica assustado. Por quê, hein? Mas ele simplesmente dizia a ela que ela apareceu do nada. Por esse motivo que ele tomou um susto. Qualquer pessoa ficaria assustado se tu aparecesse do nada, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Mas tá bom, ele dizia direto ao assunto do porquê que ela chegou tão cedo hoje na loja do buraco. Com a mão na cabeça, ela dizia a ele que passei por aqui, já que hoje eu só vou trabalhar até mais tarde. Ah, então agora faz sentido. Apesar que eu não tenho nada a ver com o seu trabalho também. E assim ambos ficaram quietos, sem dizer nada um pro outro, apenas pensando. Mano, o assunto morreu no meio da conversa. Sem contar que ambos ficaram envergonhados com a situação e viraram a cara pra um lado, o outro virou pro outro, pensando que a situação tava estranha, não tava legal não. E pra puxar um pouco de assunto, o Prota meteu louco, fião, falando ali de um assunto que não tem nada a ver, perguntando se ela dormiu muito bem ontem à noite, tá ligado? E ela dizia que sim. Graças ao nosso protagonista, ela dormiu bem ontem à noite. Caraca, cara, eu não vou falar nada. E passando a mão na cabeça, toda coradinha virada ao lado, ela dizia que sobre ontem, ela sente muito sobre aquela situação, até porque ela se agarrou no protagonista por causa de um trovão, e ela tem medo de trovão, mas ela não queria fazer isso com ele, sabe? Sim, com certeza ela não queria agarrar o nosso protagonista por conta de um trovão. Mas tá bom, não, nosso prota fala pra ela que pode ficar de boa, pô, isso aí é o menor dos problemas, até porque foi legal, quer dizer, desculpa. E que ela tava bastante fofa ontem também, dizendo ele, mano, quando ele fala que ela tava fofa, ela fica toda coradinha perguntando, como assim eu tava fofa? Eu não tava fofa não, desgraçado. E ele fala que nada, não foi nada, só não me bate, não me bate. Mas enfim, ela se recompondo ali, dizia que eu vim aqui fazer algo que não consegui fazer ontem. E ele perguntava o que é que eu não fiz ontem. E ela dizia que era um pouquinho vergonhoso de se falar, rapaziada, até porque pode ser assuntos pessoais da opinião dela. E dito aquilo, ele até chegava a se lembrar no que havia acontecido ontem à noite. E sobre aquela questão que ele ter voltado no meio da chuva e ter atendido ela na loja do buraco. E mano, quando ele pensa nesse assunto e não pode ser, será que ela realmente veio me beijar? Ó as ideias desse maluco, fi. Até porque ela não queria falar sobre beijar ele, fião. Eu quero participar da loja do buraco também. Ele até queria dizer que era sobre a questão do beijo lá, mas ela fala, não, eu quero participar da loja do buraco. E ele fica tipo, what? Não era o beijo não? É a loja do buraco? Eu achei que era o beijo. E ela não entendeu até porque ele iria falar uma coisa em contra-resposta, mas ela perguntou o que foi. Pode falar agora, até porque eu falei gritando. E não, o Prota dizia que não tem nada a ver não. Ele só fala que é a loja do buraco, né? Vamos participar, nós temos a loja do buraco. Pode entrar lá, é sua vez. E a situação pirou mal um pouco, rapaziada, porque ele começava a tentar explicar pra ela que talvez hoje não vai ser possível que a loja do buraco esteja aberta, porque ele pensou ali que a tua avó não tá na loja, então ele tá sozinho lá, não tem como ele atender o cliente ao mesmo tempo que faz a loja do buraco pra ela. E mano, pensa num bagulho que deixou ela nervosa, cara. Ela perguntava então, e aí, o que tu vai fazer? O cliente quer a loja do buraco, então me dá a loja do buraco. E ele não tinha mais o que falar e simplesmente disse o quê? Sim, o cliente sempre tem razão, né, rapaziada? Ele falava, entra lá, pode entrar, que lá da mãe. E ô tristeza, hein? Tem hora que a gente pensa que tá com a razão, mas quando você lembra que você é vendedor, não tem o que dizer, cliente tá com a razão. E dito isso, por outro lado, dentro da loja do buraco já, aonde a mágica acontecia, rapaziada, nosso Prota estava pensativo que aquela garota é a terceira vez que ela vai até lá e que tá ficando acostumado de tanto ir na loja, né? Pois ela participa tanto da loja do buraco que ela tá ficando familiarizada com o local. Mas ele se perguntava do porquê tava tão nervoso com aquela situação. Até porque ele se sentia envergonhado porque tudo que aconteceu ontem foi meio estranho. Ainda mais aquela psicopata que apareceu no meio da chuva. Mas o problema tava aí, porque ele tinha que trabalhar, mas ele pensava que não conseguiria, até porque ele estava nervoso, rapaziada. Será que tudo ocorrerá bem dessa vez? Independentemente se ele conseguiria trabalhar ou não, ela já tava lá posta no seu lugar, preparada para participar da loja do buraco também. Ela não tava nem ligando. O cliente só quer o produto e cala a boca e dá. E dito aquilo, nosso protagonista tem que se preparar. Até porque ele é um Sigma, rapaziada. Ele precisa trabalhar com perfeição e com atualidade. E bom, acredite se quiser, mas a do cabelo rosinha tava doida pra poder ir participar da loja do buraco todo santo dia, rapaziada. Entretanto, ela ficava escondida e ia na loja, mas ela não aparecia, pois ela tava com medo do que iriam achar dela se ela fosse participar da loja do buraco todo dia. Imagina, né? E nessa vontade absurda que ela tinha de participar da loja do buraco, adivinha só, toda participação havia se acabado e ela conseguiu participar com sucesso. Sim, rapaziada, depois de terminar, ela sai lá fora dizendo que tava um calor desgramado, né? Com certeza, pô. E também ela logo pegava no celular
telefone ali dizendo que ela tinha que trabalhar e que ela tem que chegar a tempo no trabalho, até porque ela tem que fazer serviço. Mas dito aquilo, nosso protagonista rapidamente saiu pela porta ali, chamando a atenção dela. E ela se assustou e tipo assim, que foi? E ele perguntava por que você tá aqui ainda. E ela respondia dizendo bastante obrigado, até porque ele abriu a loja do buraco pra ela, mesmo sabendo que ele não poderia, pois poderia chegar um cliente ali, mas a loja tava fechada. E rapaziada, a partir daqui já vem a primeira regra que o nosso protagonista se lembra que o avô dele disse no livro, tá? Regra número 1. Mantenha o que aconteceu na loja e em sua vida privada separados. Ou seja, o que acontece na vida fica na vida, na loja do buraco fica na loja do buraco. Mas então, ela dizia que até mais, ela tem que ir embora e como tudo é separado, vamos manter dessa forma, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Não compara o botico com a cueca, pô. Não tem nada a ver. E até mais, até mais. Ele ficava todo coradinho dizendo a ela, não pude perguntar sobre o beijo que ela havia falado, mas tá bom, tá bom. E pensando bastante sobre isso, ele começa a pensar que o que ela havia dito é apenas uma coisa privada que ela manteve na loja do buraco. Então não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já falei pra vocês, botico sem cueca não é botico. Tá desprotegido, rapaziada. E dito aquilo, ela começava a ir embora, olhar pro lado, olhar pro outro, toda apreensiva ali, sabe? Não sabia nem pra onde olhava, guria. Mas aí, no meio daquilo, simplesmente ela paralisou. E olha só, rapaziada, olha o que ela fez, meu filho. Doneida, adivinha só, ela começava a cair pra trás ali, bambeando por um lado e pro outro, pra não entendia nada. Por que você tá bambeando aí? E sim, fião, ela tinha dito que iria dar um beijinho no nosso protagonista. E olha só o que ela fez, rapaziada. Sim, ele queria e ela deu um beijinho bem na bochecha, mas é alguma coisa, né? E também, ela vai dizendo a ele que isso é apenas um segredo. E como ela havia bambeado pra lá e pra cá, porque tava muito quente, não foi culpa dela, com certeza. É um segredo. Nosso protagonista bota a mão no rosto assim e fica tipo, tá bom, eu vou só obedecer, você tá mandando, eu obedeço. E por outro lado, rapidamente ali, o seu tio, que tinha acabado de chegar na loja do buraco, com um caminhão aparentemente cheio de coisa atrás, ele chamava a atenção do nosso prota, perguntando se por acaso ele já tava lá, né? Pois ele tinha que carregar algumas coisas. E o nosso protagonista chamava a atenção dele, dizendo que eu tô aqui, ó, tô aqui parado, tá vendo não? Ah, ele tá aí. E a Rosé tava lá ainda, velho. Mas ela dizia um tchau, obrigado, eu vou embora. E daí ela vazava correndo, rapaziada, toda ali, coitadinha. Foi interrompida no meio do processo. Ah, mas o seu tio dizia ele que, opa, será que eu tô por acaso interrompendo o seu atendimento aqui? Afastei um cliente? Não, o prota diz a ele que ele já terminou já os seus negócios com ela, então pode ficar de boa. O que ele vai fazer lá? E o seu tio diz ali que ele precisa que ele ajude ele com uma coisa, tá? E uma coisa bastante importante. Ah, o nosso prota pergunta o que é. Pode ser qualquer coisa que ele vai ajudar, né? Até porque ele tá disposto a trabalhar. Antes de falar disso, rapaziada, seu tio se lembra o que havia acontecido lá no pomar dele, aonde tinha bastante maçãs jogadas ao chão, o que não fazia sentido, até porque maçã não cresce da terra. Sei que vocês sabem disso, né? Pelo amor de Deus. As maçãs que estavam no pé, nenhuma delas estavam no pé e literalmente estavam jogadas ao chão, rapaziada. E o seu tio, que tava bastante pensativo ali com uma outra garota que aparentemente era uma garota que trabalhava com ele dizia que não faz nenhum sentido. Por que as maçãs caíram do pé, caralho? Maçã não cai do pé. E dito aquilo, ele pegava várias maçãs, colocava no cesto e dizia ela, apontando aqui, ó, pega os que estão no chão e jogue fora os estragados. E empacote as caixas e coloca bonitinho. Ela dizia, tá bom, vou fazer. Mas enfim, em resumo, o que ele quer dizer pro nosso protagonista é que choveu bastante ontem e todas as frutas caíram do pé. E que ele pensou que poderia compartilhá-las com a vila inteira. O que significa que as que ele tiver boa, ele vai usar pra vender. E as que tiver marromeno, ele vai dar. Lá ele. E rapaz, nosso protagonista que é bastante legal, tio. Pelo menos você tem um coração bom, hein? Então eles vão poder fazer isso. E o nosso prota diz ele que não tem mais nenhum cliente, né? Então ele pode ajudar o seu tio. Então ele pede lá agora se quiser ajuda. E o nosso tio rapidamente diz que bora pra dentro, rapaz. Vamos trabalhar aqui aí que é massa. Tá bom, já tô entrando rapidão lá. E dito aquilo, eles já estavam dentro do caminhão e foram diretamente pra outras casas na vila que tinha ali. E cada caixa que o seu tio tinha colocado algumas maçãs, ele aproveitou pra ir juntamente com ele e foi entregando as maçãs pros vizinhos, né? Que estavam totalmente felizes, é claro, né, rapaziada? Cavalo dado não se olha os dentes. E todo mundo que ganha um cavalo dado que não se olha os dentes fica bastante feliz, até porque o cavalo foi dado, né, caralho? E assim ele foi pra outras casas, entregou também. O nosso protagonista estava ajudando ele, ficava pensando que todo mundo que mora naquela vila, ele não tinha reparado e apenas ouviu história, mas geral, só mulheres idosas que moram lá. Afinal de contas é um campo, mas é só mulher. E o nosso prota chamava a atenção do seu tio, dizendo, ô tio Lee, onde é que eu devo colocar essa caixa aqui? Ele falava que ele deveria dar pra chefe da vila. Mas quem que é chefe da vila? Tinha sobrado uma caixa e ele já aproveitou e foi até a chefe da vila, batendo no muro ali, perguntando se por acaso a chefe da vila tava lá dentro, né? Mas como não tinha saído ninguém lá de dentro, o seu tio rapidamente ficava dizendo que provavelmente não deve ter ninguém dentro. O que é óbvio, né? Se tu bateu ninguém atender, não tem ninguém lá. E o prota respondia dizendo que pena, ele queria conhecer a chefe da vila, né? Quem que não queria, né? Até eu queria. Mas rapidamente, alguém foi abrindo a porta ali, doneira, fazendo uns barulhinhos da senha. E quando ela saiu, ela não saiu, rapaziada. Ela botou só uma mãozinha pra fora, dizendo que eles podem deixar
caixa ali fora. Rapaz. E o nosso protagonista simplesmente diz um olá pra chefe dizendo o seu nome. E, mano, quando ele ia deixar a caixa, a mulher me fecha a porta rapidão na cara dele. É claro que nós não entendeu foi nada, né? Ele ficava tipo, what? Por que ela não fala assim? Mas o seu tio dizia ele pra não ligar pra chefe da vila. Até porque eles têm que ficar tranquilos, só entregar a caixa e fazer o trabalho. Esquece, cara. Tem pessoas que são mal educadas mesmo. Mas no caminhão de volta, o nosso prota perguntava sobre aquela garota na casa da chefe da vila. Será que aquela era a chefe da vila ou será que aquela era uma garota que tava na casa? Aquela que bateu na porta lá e simplesmente falou, deixa aqui e pode ir embora. O seu tio respondia dizendo que ela é a irmã mais nova da chefe e é uma estranha que nunca sai de casa, rapaziada. Ela nunca sai de lá. Ah, então nosso prota fala que ela não era a chefe da vila, obviamente. Não, seu tio diz que ela tem 24 anos, ele se pergunta quando ela vai se tocar disso, tá ligado? Parar de ficar trancada em casa e sair de lá. Pensativo dentro da caminhonete ali, o prota colocava a mão no seu rosto pensando que então existem pessoas no campo também que não saem de casa? O famoso os antissociais no meio do mato. Ah, bom, né? Esse é massa. Mas ainda assim, faltava mais um lugar pra eles fazerem entrega. E dizendo ao seu tio que aquele era o último lugar. Mas esse lugar... Quando eles saem pra fora do caminhão, o seu tio ficava dizendo que aquela é a escola primária da vila. Ah, e o prota perguntava se realmente eles podiam entrar, né? Até porque é uma escola, não pode interromper a aula dos alunos. Mas seu tio disse que pode ficar de boa, até porque ele fez uma ligação que vai ficar tudo bem. Então não vai ter problemas de entrar ali lá dentro, né? E ele já vai entrando lá, dizendo um boa tarde, senhora, chegamos pra entregar as tuas maçãs gratuitas. Aparentemente professora, que dizia ali um boa tarde pro nosso tio, dizia ele a ela que ele foi lá apenas pra poder compartilhar algumas frutas. E bom, ela respondia ele dizendo que recebeu sua mensagem e que agradece muito por isso, porque é uma coisa de grátis. E cravalo dado não se olha o dentro. Nosso protagonista foi abaixando, entregando a caixa e mandando um olá pra ela. E ela já fica de boca aberta, porque ela diz que aparentemente esse é o novo homem que veio pra vila. Sim, meu fião. Oxi, na memória o tio já diz ali todo risonho que provavelmente todo mundo já deve saber na escola, né? E é claro que sabe, a professora disse que eles deveriam entrar e que todo mundo tá curioso pra saber quem é o prota de verdade. Então entra. Como o nosso prota era muito famoso, uma garotinha que tava do lado ali, que parece a garota filha da cabelo rosé, eu não sei, já esqueci também, tô com Alzheimer, ela ficava bastante impressionada com o nosso protagonista quando deu uma olhada. Aí ele olhava pra cara e dizia que, oi criança, como é que você tá? Tá de boa, criançada? Você joga Free Fire? A guria na mesma hora tomou um susto porque ele é um homem e saiu gritando, tá ligado? Que ele é um homem. E meu filho, o que tinha de guria na escola que gritou, homem, cadê? Onde? Cadê eu já, menino? Não tô achando homem. Rapaziada, homem realmente aqui é escasso, hein? Porque o próprio protagonista fica tipo, what? Nunca viram um homem na vida? Mas adivinha, quem é que tava lá dentro simplesmente dando suas aulas? Sim, meu compadre, a nossa professora Mia.